Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Esse é o podcast Como Eu Não Pensei Nisso Antes, um podcast onde a gente trabalha a inovação de uma maneira simples, porque o genial é sempre óbvio. E hoje eu estou recebendo um cara aqui que é uma fera nos negócios, super jovem. Ele é Forbes Under 30, ele vendeu 3 startups, investiu agora num clube de futebol, está lançando uma consultoria no mercado, que é a VPX, uma fera. Rodrigo Miranda, seja muito bem-vindo. Prazer falar com você. Valeu, Edu. Prazer é meu. E aí, cara, o que você anda fazendo? Assim, você fez bastante coisa antes dos 30, hein, cara? Trabalhamos bastante, né? Como é que foi essa história das startups, primeiro? Vamos começar. Acho que tem muita coisa pra gente falar, mas vamos começar do começo. Como é que é essa história dessas 3 startups? Você pode falar um pouco como isso se forjou? Claro. Onde você começou também? Por que você começou a empreender? Claro, eu acho que é importante a gente falar que, primeiro, que eu não sou daqui de São Paulo. Apesar de morar aqui há 5 anos, eu sou do Espírito Santo. Né? E isso muda completamente o contexto, porque eu formo na faculdade em 2016, com alguns dos que são meus sócios hoje, inclusive. E 2016, se você pegar, era um ano economicamente, politicamente, um pouco desafiador que a gente estava vivendo. E a gente vem de um estado lá no Espírito Santo muito ligado à mineração, siderurgia, etc., commodities, né? Então, cara, flutua muito com o cenário externo. Isso posto, o plano que eu tinha de vida, que era trabalhar numa mineradora, trabalhar numa siderurgia, eu fiz engenharia mecânica, isso cai por terra, porque o mercado está horrível, né, para contratação, para esse tipo de empresa. Então, eu sempre gosto de lembrar, né, eu acho que esse é um ponto importante, eu não sou um cara que cresci pensando em empreender. Isso, aquele negócio de, tem a veia empreendedora. Às vezes eu vou num evento, faço uma palestra, o pessoal fala, pô, eu queria ter a sua veia empreendedora. Isso é besteira, isso não existe, eu não tinha isso. Eu nasci em Guarapari, eu vi todos os meus amigos que tinham dinheiro, os pais trabalhavam na Samarco. Falei, cara, eu vou fazer engenharia algum dia, trabalho na Samarco também, tudo certo. Mas dado aquele cenário, dado também o contexto, meus colegas de faculdade, que já tinham uma visão mais à frente, etc., falei, cara, eu não vou voltar para casa depois que tudo meus pais fizeram que podia e que não podia para eu estudar, voltar para casa e falar que eu não tenho emprego, né? Então, pô, vou criar o meu emprego. Então, esse era o fundamento. Eu vou começar uma empresa. Pra você ter ideia, eu não sabia o que era startup em 2016. Não fazia ideia do que era startup, tá? No Espírito Santo não se falava sobre isso. No Espírito Santo, imagina, venture capital, sei lá que negócio era esse. Então, a gente sai da faculdade e não tem... Fizemos processo seletivo pra caramba, não passamos em lugar nenhum, então falamos, cara, vamos empreender. Legal. Daí a gente começa a história da Zait. Já começou se chamando Zait, mas era Zait Delivery de bebidas. A gente montou, na verdade, uma distribuidora de bebidas. A gente fez um aplicativozinho que malha funcionava. O pessoal pedia em casa. E eu Tipo e meus... Zé Delivery? Não era tipo Zé Delivery, porque o Zé Delivery é um marketplace. Tá. A gente não tinha capacidade nem de pensar o que era um marketplace. Mas da onde veio a ideia de criar um negócio de bebidas? A gente bebe bem. Bebe bem. Tem público. A gente bebia bastante desde a época de faculdade. E a gente gosta muito de uma conveniência. Né? Pô, tudo que puder vir até nós e que a gente possa focar só em trabalhar, só em estar ali focado, pô, ótimo. Então, veio muito daí. E a gente fala, cara, já tinha um iFood bombando, entregando comida, puta, não tem ninguém entregando bebida. Aquele pensamento super universitário, né? Cara, eu tinha uma dor, vou criar um negócio que resolve a minha dor. Que, aliás, né, tem que tomar cuidado com esse tipo de pensamento. A gente vai chegar lá. Exato. Então, a gente cria ali um aplicativo de delivery de bebida, mas não era o Zé Delivery, porque o Zé Delivery é o conceito do marketplace, quando você conecta pontas. Quem está comprando com quem está vendendo. A gente alugou, de fato, uma sala, enchemos de freezer reformado, lotamos de garrafa de cerveja, de bebida, e a gente começou a vender. Nós somos 4 sócios fundadores. Eu, o Tomás, o Renato e o Mário. Então, a gente não tinha funcionário. A gente ficava o dia inteiro ali, trabalhando no que a gente entendia que era a gestão, e à noite, né, como dava ali acho que 6 horas da tarde, a gente começava a entregar bebida nós mesmos. Você imagina, né? No início do negócio, quem que pede? Quem que compra com você? Seus amigos e sua família. Então, nos primeiros meses, a gente ficava lá basicamente entregando cerveja para os amigos e tal, com vontade de estar nas festas também. A gente estava lá entregando a cerveja. Então, é assim que começa essa história, tá, Edu? Só que, obviamente, depois de um ano ali com esse negócio, a gente percebeu que
puta, esse modelo não era o que a gente queria, a gente não ia conseguir criar algo muito grande, a gente não ia conseguir criar algo que, pô, fosse disruptivo. E também começa a entrar o Zé Delivery na história. A gente falou, cara, a gente tem que ter pé no chão, né, irmão? Tá entrando a Ambev, com um caminhão de dinheiro, fazendo aqui um negócio, cara, com os puta profissionais lá dentro. Puta, nós vamos competir com os caras? Ou a gente vai se aliar a eles, vai virar um distribuidor do Zé Delivery também, ou a gente vai repensar esse negócio. E aí eu tomei a decisão, nós tomamos uma decisão que eu acho que muda completamente a história. Acho não, tenho certeza que foi isso que mudou a nossa história. A gente sai ali de dentro do nosso estoque, não era nem escritório, né? A gente trabalhava no estoque. Tem foto disso, quem quiser é só entrar no Instagram, lá tem a segunda foto que tem lá, eu trabalhando no estoque. A gente sai ali daquele estoque e eu falo, cara, eu vou buscar gente que já fez o que eu quero fazer, que já construiu um negócio grande. E lá no Espírito Santo tem... não tem tantas empresas assim disruptivas, etc., se você pegar números absolutos, mas proporcionalmente tem. Né? E a principal que a gente era fãzaço era o PicPay na época. Acho que a Wine e o PicPay até hoje são os grandes expoentes lá do Espírito Santo. E o PicPay pedia muita cerveja, muita bebida com a gente, porque tinha uma molecada lá, cara, e eles adoravam o serviço da Zite. Aí um dia eu falei, cara, eu vou lá no PicPay e tentar encontrar o CEO do PicPay. A gente era fãzaço, heavy user desde 2013 lá, do PicPay. Eu vou lá entregar cerveja e vou ver se eu acho o CEO do PicPay e vou pedir ajuda pro cara. Meu irmão, entreguei, fiquei zanzando lá e tal. Pum, encontrei, era o Diogo Roberti na época. Encontrei ele, falei, cara, meu negócio é esse. Ele falou, não, eu sei da Zite, pô, os meninos que gostam de pedir pra caramba, vocês entregam aquele chopp lá, aquela cerveja tal, pá. É isso. Ele falou, pô, aí me ouviu uns 10 minutos e falou, cara, vocês estão mandando até bem. O negócio é que o modelo que vocês estão vai ser desafiador, né? Pra você conseguir escalar, conseguir crescer. Falei, exato, por isso que eu tô aqui falando com você. E dali a gente começou a trocar uma mensagem, etc. E eu chamo ele pra ir lá na Zite, fazer uma das coisas que eu faço de melhor, que é tomar uma cerveja e fazer uma resenha. E ali ele chega para fazer uma resenha de 40 minutos, 1 hora, a gente fica 4, 5 horas ali. E dali eu falei, cara, preciso que você seja o meu mentor, preciso que você seja meu conselheiro aqui nesse negócio, que aliás é um dos conselhos mais importantes que eu dou para todo mundo, cara. Acho um mentor, mas não só um mentor de negócio, alguém que se preocupa com você, alguém que, cara, vai olhar pra estar do seu lado, não só pensando, puta, eu vou ganhar uma pontinha do que esse cara ganhar, se ele ganhar. Alguém que gosta de Alguém você. que gosta de você, alguém que se preocupa, né? Pô, quantas vezes o Diogo, sabia que eu tava mal pra cá, falava, bicho, tô passando aí, desce aí, vamos tomar cerveja, hoje a gente não fala de negócio, vamos tomar uma cerveja, bater um papo, etc. Então, se você consegue achar... Cara, isso acelera a sua vida em anos, décadas, tá? E eu tenho a sorte de ter alguns desses caras por perto. E ali o Diogo começa, né, a mentorar a gente, eu enchendo o saco dele. Ele não tinha muito tempo, mas enchia o saco, pá. E a gente vira essa história, depois de uns 3 meses, a gente fala, cara, o modelo de negócio tem que mudar. Vamos endereçar a conveniência, mas de uma forma diferente. E a gente tomou uma decisão muito perigosa, que foi transformar o que era o delivery de bebidas numa loja autônoma. Uma loja de conveniência no meio da rua, que as pessoas só precisavam do aplicativo para abrir a porta 24 horas por dia, 7 dias por semana. As pessoas abriam a porta, entravam, escaneavam o produto, saía. A gente transformou a Zite nisso e, em paralelo, a gente cria chip delivery. A decisão perigosa está aqui, né? Criar 2 negócios ao mesmo tempo, tocar 2 negócios ao mesmo tempo, com pouco recurso, com poucas pessoas. Inclusive, os conselhos eram para a gente não fazer isso. É por isso que eu sempre falo um negócio, cara, que é, assim, é muito tênue. Você tem que ouvir todo mundo, mas você tem que ser teimoso também, né? Porque se você ouve demais e aceita tudo, você não sai do lugar. Você não sai do lugar. Porque o medo faz sentido, né? Lógico, mas tem fundamento. E eu nunca recomendo pra ninguém hoje. Eu nunca falo pra ninguém, não, toca... Pelo contrário, eu falo, não, cara, foca em um. Foca em um. E talvez, se eu tivesse focado em um, talvez a gente tivesse ganhado mais dinheiro, talvez a gente tivesse feito alguma coisa maior, mas certamente eu não teria sido feliz do jeito que a gente foi nesses anos, não teria aprendido tanto isso. Então, não tem certo e errado. Poderia ter sido melhor, poderia ter sido pior. Mas esse conceito de loja autônoma é o conceito da Amazon, não? Era mais no conceito da Amazon no sentido de que ele era na rua. Tá. Não, a gente nunca fez mercadinho de condomínio, por exemplo, como a gente tem visto. Tipo a Oni. A Oni, ela até foi para um outro modelo que eu acho que ela fornece mais tecnologia para quem quiser construir. Pra fazer, tá. A gente fazia loja própria. Aham. Né?
E na rua. A nossa tese era uma tese de conveniência. Mas como que vocês conseguiram capital para isso? Porque é caro. Sim, exato. O próprio Diogo foi um cara que começou a falar assim, bicho, pô, vamos fazer aqui um business plan, vamos fazer aqui Eu falei, business o quê? Não, faz um business plan, faz uma apresentação que a gente acha um investidor. Imagina se eu achava que alguém, além do meu pai, ia botar 1 centavo num negócio meu, sacou? E aí, fato foi que a gente fez, fomos pra rua e a gente achou um investidor anjo, um amigo meu desde a infância, etc., gostou, e ele investiu nas 2 ideias. Então ele investiu nas 2 empresas, foi meu primeiro investidor nas 2, tanto na Zite quanto na Chip. No fim ele se deu bem, né? Sim. Teve o retorno dele lá, foi recompensado né, pelo risco que ele assumiu. Né? E era um baita risco. Eu acho até que tinha que ter sido recompensado mais. Né? Porque você pegar uns moleques, a gente com 23 anos de idade, moleque com a ideia maluca de fazer uma loja no meio da rua, sem funcionário, fazer um aplicativo para competir com o iFood, etc. E você investe nas duas, pô, esse cara tinha que ter ficado bilionário. Né? O que vocês enxergaram ali de... porque o da conveniência, né? O da Zite estava bastante óbvio. Esse da loja autônoma, esse é bastante arriscado mesmo, né? Bastante arriscado. De onde, quem teve a sacada? Quem teve a ideia? Cara, a gente construiu isso em conjunto, né? A gente construiu isso em conjunto. Mas a gente começou a olhar muito para conveniência. Você tem um cenário onde, no Brasil, onde lojas de conveniência elas estão 99,99% concentradas nos postos. Perfeito. Você não tem conveniência na rua. Né? Então, isso é uma tese antiga, não é uma tese nossa. Né? Já tivemos tentativa de 7-Eleven no Brasil, GPA já tentou fazer loja de conveniência, se eu não me engano. É uma tese antiga. Lá fora funciona, né? Muito. Mas aqui não... depois eu posso falar um pouco dos aprendizados. Né? Tudo tem um porquê, né? Sim, a gente vai chegar. A gente nunca pode achar que, nossa, eu sou o gênio, tive uma ideia única. Não, irmão. Já tiveram 50 pessoas. É bom procurar os porquês. Mas a gente achava, e eu continuo acreditando na tese, tanto é que cresceu, expandiu. A conveniência ela vai migrar para a rua, tem um contexto de os postos de gasolina talvez perderem relevância com questão de carros elétricos, etc. Então a conveniência ela vai ser cada vez mais relevante. O resultado disso é o próprio crescimento da Zite, a Oxxo aqui em São Paulo, e em outras cidades já também. Então, essa era a tese, era a conveniência. E a gente começa a pensar, cara, como é que a gente endereça isso de uma forma mais inteligente, mais eficiente? Pô, vamos botar tecnologia para esse negócio precisar de menos alavancagem operacional, ou seja, menos custo fixo, etc. E que ela esteja sempre disponível. Né? E foi daí, cara. Fomos construindo, puta, e se for assim, se for assado, etc. E a gente criou o modelo. Né? Então, é daí que vem. E óbvio que quando a gente começa a pensar nisso, aí tem gente que acha que a gente trouxe o modelo da Amazon Go para o Brasil. Não foi isso. Não teria problema nenhum se tivesse sido também, mas aí depois que a gente começa a pensar, você começa a pesquisar. E na China já tinha umas iniciativas de lojas autônomas parecido com o que a gente fez. Tinha a própria Amazon Go que não estava na rua ainda, mas já estava em teste. Na Suécia tinha coisa, na Polônia tinha coisa. Então tinha já um movimento começando olhando para isso. Falou, caraca, esse aqui é um negócio que parece que tá ali. Tem uma curiosidade que é outro negócio, mas... Sabe a rede de ponto de retirada? Nas pesquisas que eu fiz para o meu primeiro livro, Saída de Mestre, que conta a história da Pega Aqui, e o João trouxe muito isso também, já existia ponto de retirada na França desde os anos 50. Os Correios faziam aquilo. Não tem uma relação com o e-commerce. O insucesso de entrega já existia muito antes disso. E aí, assim... Em alguns lugares isso funcionou, em outros lugares não. E aqui no Brasil está funcionando também. Exato. Então é isso, né? Às vezes também é observar um pouco do que está rolando nos outros mercados e tentar achar uma forma de adaptar isso, aculturar isso para os padrões brasileiros, né? Total. Sem negligenciar e tentar entender por que não deu certo, né? No passado, etc. Né? Às vezes a gente, empreendedor, a gente sai um pouco com aquela síndrome do super-homem. Não, eu dou jeito. Não, Cara, estudar, ver o que está acontecendo no mundo, o que já aconteceu no passado. É fundamental. E tem esse lance engraçado, né? As ideias, elas parecem que elas vão surgindo ao mesmo tempo no mundo todo, né? Você vai ver, tem um cara na China pensando em desenvolvendo a mesma coisa que você está fazendo e tal, pelo próprio contexto do momento, né? Então, foi assim que surgiu a Zite. Foi animal, né? Como que vocês venderam? Legal. Aí, a gente vem com Zite Chip em 2018, crescendo. Cara, olha que doideira, isso faz 5 anos e pouco. Crescendo.
A Zait, cara, ela em 10 meses ela já faturava uma lojinha de 20 metros quadrados, faturava mais do que o delivery de bebidas. Então a gente matou o delivery de bebidas. A Chip já estava em 3 estados no primeiro ano. Então, ali de começar a fazer o primeiro pedido até chegar em 3 estados era menos de um ano. Então começou a crescer. A gente estava num estado, a gente é de um estado, né, o Espírito Santo, onde, principalmente naquela época, tinha um monte de gente começando a ter contato com esse conceito de startup, de inovação, etc. Então a gente conseguia trazer uma galera super boa, estagiária, a galera tava começando, bicho, raça pra caramba. Então os negócios, eles se beneficiaram num contexto local também, muito interessante no sentido de conseguir trazer gente boa. E esses negócios começam a crescer em 2018, fizemos várias rodadas de captação, eu cheguei a ter 22 investidores ao mesmo tempo nessas duas empresas. 22 investidores. Imagina, num estado que isso Eu vou querer conversar sobre a administração disso. Eu acho que é um ponto importante. É. Acho que é um ponto importante. Tem muitos prós e contras aí. Sim. E a gente chega em 2019, o Edu, e a gente fez uma rodada um pouco maior para as empresas e a gente decide vir para São Paulo com ambas. Elas eram empresas separadas, tá? Investidores separados, acionistas separados, participações diferentes. Mas, porra, aproveitava de movimentos para tentar encaixar as duas ali, otimizar. Então a gente vem para São Paulo em janeiro de 2019, que foi quando eu me mudei para cá. A gente começa a operação da Chip Delivery aqui em São Paulo, já estava rodando na BC, e a gente começa a construir a Zait. E aí vem um momento super relevante aqui da história. A gente começou a construir a Zait na João Cachoeira, no Itaim, em frente a um Carrefour. Cara, numa inocência da nossa parte, mas numa ousadia, no bom sentido. Vocês queriam tirar os caras de lá. A gente queria talvez provocar um pouco, né, e tal, pela própria admiração e respeito que a gente tem pelo Carrefour. E o lance é que essa história saiu melhor do que a gente pensava. Um mês antes da gente inaugurar, em março, a Paula Cardoso, que era a CEO de uma das divisões do Carrefour, ela me ligou. Falou, Rodrigo, e tal, a gente viu aqui que vocês estão construindo uma lojinha ali, a gente já tinha visto a Zait, era a lojinha, né? Vocês estão construindo a lojinha ali e tal, na frente da Zait, a gente já tinha visto vocês. Pô, dá um pulo aqui no Carrefour, vamos bater um papo sobre isso. Ver como é que a gente pode se ajudar. Aí fui, sentei com ela, cara, pessoa fenomenal. Em meia hora a gente falou, beleza, vamos fazer uma parceria então. A gente opera, né? O Carrefour vai operar, vocês pensam em tecnologia, pensam em experiência, etc. Pra gente era um cenário maravilhoso, né? Porque o varejo é um negócio muito desafiador, cara. Não é para amador e não é para quem é pequeno, cara. Você tem que entrar para ser grande. Então pra gente foi muito legal. E nesse um mês a gente confeccionou, assinou nosso contrato. Eu lembro os executivos do Carrefour entraram na inauguração da loja com o contrato assinado na mão, porque no dia seguinte tinha que soltar, já ia sair matéria. Então a gente tinha que formalizar. A parceria. Da parceria, exato. E aí, no dia seguinte, cara, ali no final de abril, sai a notícia de que o Carrefour lança a primeira loja autônoma deles no mundo. Era no Brasil com uma startup capixaba chamada Zait. Isso saiu em tudo que é língua, em tudo que é lugar, etc. E obviamente que isso atrai a atenção de fundo. Então foi a época que eu me aproximei, cara, de todos os fundos top tier que tinham na época. Bicho, assim, a melhor parte do que eu tô contando, cara, foi o aprendizado e as pessoas que eu conheci no meio do caminho, cara. Esse é o ativo impagável dessa história toda, tá? E aí, pô, o pessoal ainda descobriu que a gente tinha uma outra empresa que estava indo financeiramente melhor. Então era, caraca, bicho, como é que vocês estão administrando isso, fazendo isso? Não, cara, a gente tem uma estrutura no Espírito Santo, lá tem a galera boa pra caramba, a gente tem escritório em São Paulo, a gente tinha um aqui em Moema, em São Paulo, a gente tinha um outro lá no Itaim. Eu tinha muito cuidado de deixar as estruturas separadas, né, para não dar conflito de interesse de uma empresa com a outra, para não ter problema com investidores e tal. Isso começou a chamar a atenção de muita gente. Até que através de contato de amigo e tal, eu conheço o Daniel Mendes, que é o presidente da Sapori, o fundador e dono da Sapori. Hoje ele até tem um fundo como sócio, mas na época ele era dono. Uma empresa de 2 bi de faturamento. E a gente se conhece ali em abril, maio de 2019, num café, no prédio do KPMG, inclusive, do lado do meu escritório hoje. E a gente começa a conversar e ele veio falar de delivery comigo. E para falar a história da Chip, não tem como eu pular a história da Zait. Quando ele falou, não, Zait, aquela loja, tal, pô, já ouviu, é de vocês também? Pô, ele falou, cara, então para o que vocês estão fazendo que nós vamos fazer negócio. E aí, o Mendes, né, a Sapori, cara, uma empresa fenomenal.
ao longo de 9 meses, a gente negociou para a Sapori comprar não uma, mas as 2 empresas. A Zait e a Chip. Então, eles compraram a maioria de capital nas 2 empresas. Porque compraram todos os investidores. Eu negociei um a um desses 20 e poucos investidores que a gente tinha na época. 9 meses. Pá, pá, pá. Que já é um dos desafios quando você tem muito investidor, tá? E a gente conclui isso dia 5 de dezembro de 2019. Então, essa é a primeira vez que a gente faz uma transação, que a gente faz um M&A. Tem um ponto importante aqui. Em 2018, eu fiquei uma semana dentro do INSPER estudando M&A. A gente se preparou para esse negócio. Obviamente, foi muito bem assessorado, etc. A gente se preparava para esse negócio. A gente sabia o que a gente queria Quando fazer. você fala de preparação de M&A, você está falando do ponto de vista técnico, do ponto de vista emocional? Fala um pouco mais sobre Total. essa preparação. Total. Cara, o emocional você só vai se preparar quando você passar. Ponto. Ninguém. Tanto é que tem a brincadeira do mercado que M&A significa miséria e angústia. O emocional você só vai saber quando você passar. Não dá para descrever a ansiedade, a angústia e o medo que você tem. Seja de fazer ou seja de perder a transação. É um negócio que muda a sua vida, literalmente. É uma das poucas coisas que muda a sua vida do dia pra noite, tá? Se você pensar, cara, construir uma empresa que te dá dinheiro mesmo, pra você mudar de vida, de fluxo de caixa da empresa operacional, você vai levar anos. Um M&A, cara, ele muda a sua vida do dia pra noite. Literalmente. Cai o cheque e acabou. Não acabou, né? Não, tem o earnout. A gente uma vai série de falar coisas, disso. Mas muda a sua vida. Mas muda a sua vida, Aham. totalmente. Agora, tecnicamente, se você tem um objetivo desse e às vezes tem um tabu, né? É fazer empresa para vender. Ih, cara, que besteira, na moral. A gente tá aqui para ser feliz. Tem uns que querem criar empresa para virar sucessão, tem outros que querem fazer empresa para ser vaca leiteira, tirar dinheiro quando dá. Tem uns que querem criar empresa para vender e tá tudo certo. Forma honesta, transparente, fazendo as coisas do jeito certo, tá tudo certo. Então, eu me preparei muito tecnicamente para o M&A no sentido de entender, cara, quais são os fatores que alavancam ou que depreciam o valor de uma empresa. Como que eu trato contingências? Como que é o processo? Quais são as fases do processo? Então, tudo isso, cara, era matéria de estudo intenso, meu. Tanto é que hoje eu tenho uma empresa que faz assessoria de M&A. É um negócio que eu amo, cara. Amo. Eu sou vendedor de origem, né? E considero vendedor. Então, quando você faz um M&A, nada mais é do que você Vender. fazer uma venda, né? Então, a gente se preparou muito para isso. Agora, o aspecto psicológico é foda. Você tem que estar, eu acho que muito... Você não pode precisar vender a empresa. Se você fazer uma boa venda, você não pode precisar vender a empresa. Fala mais sobre Você isso. tem que sentar na mesa podendo dizer não. E boa parte dos M&As acontecem com as empresas sendo vendidas e o fundador não pode dizer não. É a única saída que ele tem. Então, esse é um ponto importante. Você chegou a dizer não para alguma oferta? Não. Você podia, mas era um... Não. Você tinha um... Mas eu queria entender um pouco mais dessa preparação. É uma preparação no sentido de você conhecer o processo de diligência, Sim. de você entender como organizar a sua empresa, como deixar tudo pronto para ela. Uma coisa que eu ouvi muito nas entrevistas do Saída de Mestre, né? É assim, às vezes vem o comprador e a empresa tá com a papelada. não às tá vezes- pronta. Exato. ela não tá pronta. É nesse sentido também? Também. Só um ponto importante, né? Eu falei que eu nunca disse não. Eu tive um investidor, um dos caras mais inteligentes, que era meu conselheiro também, os caras mais inteligentes que eu já conheci, chamava Valdir Dalorto. Chama Valdir Dalorto. E aí o Valdir, numa reunião de conselho... Quer mais água, cara? Por favor. O Valdir, numa reunião de conselho, ele falou assim, ele tem um jeito... Rodrigo, se aparecer alguém e te oferecer 1 centavo pela sua empresa, sabe o que você vai fazer? Você vai agradecer muito, falar que você vai para casa pensar e depois você liga para essa pessoa. Então, cara, nunca digo não. Eu nunca respondo de bate-pronto. E essa é uma dica, inclusive, que eu dou para os fundadores que eu assessoro. O cara te ofereceu R$1, mas vamos entender os outros termos. O que mais que esse cara está te oferecendo? O que mais que ele pode te oferecer? Será que ele está enxergando o real valor da sua empresa? E às vezes o fundador chega e, cara, xinga o cara, leva pro pessoal. Né? E outra frase do Valdir fenomenal, ele falava em inglês, né? Mas em português
você não tem o que você merece, você tem o que você negocia. Então nunca leva o pessoal. Nunca leva o pessoal. O cara te ofereceu R$10, irmão. Fala, show, cara, deixa eu ir para casa e já te volto. Volta, mostra para ele, estuda, faz um plano de negociação, que é outra coisa que eu sempre estudei, adoro estudar mesmo, fazer curso de negociação, estuda o perfil do cara, estuda o que é importante para ele, faz um planejamento da negociação, volta para ele com uma contraproposta. Então, esse ponto é muito importante e tem muita gente que leva para o pessoal, entende, Edu? Uhum. E aí, às vezes, acaba perdendo oportunidades. Se ofende, porque a pessoa pode fazer uma oferta. Sempre. É um direito dela, né? Sempre. No hard feelings. No. Nunca. Mesmo a proposta mais indecorosa, vamos dizer assim, né? A pessoa tá no direito dela de falar o que ela direito quiser. dela. Cara, na boa, eu tô cagando se ela tá no direito dela. O meu ponto é, como que eu pego isso que ela me deu, seja um xingamento, uma oferta ridícula, uma oferta boa, etc. Como que eu potencializo isso? Se não for para fechar negócio, que eu mantenha a relação com a pessoa. E tá tudo certo. Tá tudo certo. Então, cara, assim, esse é um ponto que eu sempre passo para os fundadores, cara. Mantenha as portas abertas. Os meus M&As vieram por conta disso. Tá? Aí você vende, sua vida muda, que você está colocando do ponto de vista financeiro, e vamos dizer assim que você se prova para si mesmo, para a família, para você, consegue o dinheiro. O que te motiva? Bom, primeiro que eu não resolvi a vida, né? A gente mudou de vida, mas não resolvi a vida. Entendi. Eu vendi com 26 anos. Entendi. Né? Uhum. Então, porra, pra você resolver... Eu tenho dinheiro para mais 70 anos para viver Não. do que eu quero? Não. Nem perto. Uhum. Nem perto, Uhum. tá? Mas aí você falou do ponto financeiro, só que isso muda do ponto de vista de exposição, isso muda do ponto de vista de responsabilidade, no sentido de, cara, agora você tem condição de ajudar a sua família também, ajudar quem tá perto. Cara, você vai mudar de patamar, você vai trocar de apartamento, etc. Então seu custo de vida sobe, você vai para uma outra perspectiva e você descobre que E o jogo é outro. O jogo é outro. Você começa a ter relacionamentos que fazem sua vida ficar mais cara. Né? Eu sinto isso. Você começa a ter relacionamentos que fazem sua vida ficar... Mas não é aumentar 20%, é triplicar o custo. O restaurante que você ia antes jantar, cara, agora você tá indo num que custa 4, 5 vezes mais por causa de uma garrafa de vinho que o cara que tá no mesa com você pediu. Então, sua perspectiva do que é dinheiro muda. Eu tenho um mentor de vida também, um cara muito especial, que... Ele foi o primeiro cara que eu pensei, assim, quando eu vi o dinheiro na conta, o primeiro cara que eu pensei foi ele. E eu chamei ele para conversar. Falei, porra, Wilson, cara, ó, recebi esse dinheiro aqui e tal, a gente tem relação de confiança, abri para ele e tal. O que eu faço? Né? Com isso, invisto em startup e tal. Cara, ele virou para mim e falou assim, esse cara é especial. Virou e falou assim, Rodrigo, primeiro, cara, isso aí não é dinheiro, tá? Coloca no CDB. Não é nem fundo imobiliário. Não, coloca no CDB, velho. Fica 6 meses sem mexer nesse negócio. Não se emociona. Você tá só no início da caminhada. Tem mais valor que você construiu, cara, foi o ativo, o relacionamento e tal. Agora é a hora de você usar com inteligência. Potencializar isso, papá. O que eu fiz? Falei, Wilson, beleza, cara. Vem aqui que eu vou te mostrar. Tinha acabado de comprar uma Mercedes. E aí? O que ele falou? Puta que eu pariu, caraca, você tinha que ter me ligado antes. Mas a vida tem essas coisas também, né, cara? Porra, Mas você também queria se dar um... Cara, eu acho que ficar se reprimindo também, ai, não posso mexer, ai, vou continuar. Se você é assim, ótimo. Se é igual o Barça lá, ótimo, cara, tá tudo certo. Cada um vive Beleza? como quer, né? Pô, cara, eu desde moleque queria. Trabalhei para isso de forma honesta, de forma transparente. Qual que é o problema? Entende? Agora, de fato, hoje eu tenho consciência financeira Não, lógico. diferente, né? Tô aprendendo com isso. Então, muda, mas aí um ponto importante. Eu continuei tocando as empresas. Eu continuei sendo o executivo das empresas. E a gente tinha um contrato de mais 5 anos lá dentro. Tá certo? Então, foi assim, beleza, teve a transação, mas no outro dia fomos pro escritório do mesmo jeito. De ressaca, mas fomos. Né? Então, a vida continua e com uma outra visão de mundo. Você respira, né? Sua alma volta, né? Você respira, a emoção passa,
A emoção passa. Você respira, você volta. Mas num contexto diferente, o que é interessante também, né? Se você consegue financeiramente, jovem, ter algum conforto, isso te dá mais tranquilidade, menos pressa para pensar os próximos passos, né? Então, essa construção foi acontecendo com a gente. E aí, em 2020, aí vem o segundo M&A, né? Em 2020, posso emendar já nisso? Pode, claro. Você que manda. Em 2020, o que eu falei, né, cara, de portas abertas, se relacionar com todo mundo, com os concorrentes e tal. 2020, no final de 2020, menos de um ano depois de ter vendido, o Marcos Olé, que era o CEO da Supermercado Now, que tinha sido adquirido pela Americanas, ele me ligou. Falou, Rodrigo, a Americanas tá pensando em entrar nesse game, etc. E eu falei de vocês, porque pô, a gente tem uma relação bacana, sempre gostei do trabalho de vocês, etc. Essa qual é a empresa? Era Americanas, ele já tinha sido Não, mas adquirido. aí startup. Era supermercado. O Supermercado Now, você tá dizendo? Tá, isso, tá. O Supermercado Now era do Marco, né? Que ele vendeu lá para Americanas. Tá bom. Ele me ligou e falou isso e tal. Eu falei, cara, eu acho que o Mendes topa conversar. Né? O Mendes, o cara, porra, se você tem uma oferta para fazer, senta, o Mendes vai ouvir sempre. Eu falei, cara, acho que o Mendes topa conversar. Tinha Covid, tinha contexto de um monte de coisa. E a gente, paralelamente a isso, a gente estava criando nossa terceira startup, que era a PEC. Dentro da Sapori. Que era um sistema white label de delivery, de varejo para grandes indústrias e tal. Não vou entrar no detalhe, mas era uma terceira empresa lá dentro. Né, que o Fernando, meu sócio, estava tocando ela lá dentro. O Tomás estava tocando a Chip e o Adalba estava tocando aqui a Zite. E eu estava com uma espécie de CEO ali do grupo, né? Dentro da Sapori. E aí falei pro Marco, aí negociação vai, vem, vai. Cara, a gente criou a PEC aqui também, que tem esse sistema assim assado. Ele falou, pô, cara, isso é interessante para Americanas também. Pô, a PEC tem 6 meses de vida. A gente tinha um contrato com o Nestlé, tava fechando com Hortifruti na época, etc. Ele falou, cara, mas é interessante, vocês já estão com contratos super legais, o negócio tá escalando, já montou time, etc. Bom, resumo da obra. Em abril, dia 7 de abril de 21, a gente vende a Chip, aí a gente vendeu integralmente para Americanas e vendeu uma PEC também, que não tinha nenhum ano de vida. Vendemos as duas para Americanas. Num processo de M&A muito interessante. A Americanas é muito robusta do ponto de vista de M&A. Então, ela tem um departamento de M&A. Fomos auditados pela Deloitte, pelo Matos Filho no jurídico, etc. Então, um outro processo que para mim também valor muito grande também, né? Passar isso de dentro, sentir, e ver como que aquela preparação, aquela organização contábil, né? Você tinha perguntado sobre isso. Cara, contabilidade em dia, o financeiro batendo com o contábil, o jurídico controlado, você tendo noção de qual que é o passivo que você tem, você tendo um business plan claro que ajuda a embasar a sua valuation. Esse é um ponto muito importante e que boa parte dos fundadores não se atenta. O valuation vem da onde, né? Valuation vem da onde? E eles passam vergonha até. Eu vejo às vezes no Shark Tank, eles são engolidos com perguntas básicas, né? Exato. Cara, é a forma mais fácil de você queimar cartucho com o investidor na hora que você fala o valuation. Se você... O cara para de te ouvir, né? Eu tenho a impressão. Deixa eu ver. Ele fala, isso aí não sabe o que tá falando. Esse aí é sonhador. Então, pô, valuation... Você pode explicar pra gente o que é o valuation, né? Para quem está assistindo, talvez a pessoa não conheça, e como calcular isso? Claro. Cara, o valuation, né, a definição dele, o quanto que vale uma empresa, tá? Ela vale o somatório, a soma de todos os fluxos de caixa futuro, tudo que essa empresa vai gerar de fluxo de caixa no futuro, trazidos a valor presente, por uma taxa de desconto. Tá? Ou seja, vamos decompor um pouco isso. É um exercício de futurologia, porque ninguém sabe quanto que sua empresa vai gerar de caixa no futuro. E como que você faz essas perspectivas? Boa, aí entra um negócio chamado modelagem financeira, que a gente opera muito isso, modelagem financeira. Meus sócios, sinceramente, são os melhores caras que eu conheço de modelagem financeira. Que é você, cara, desenhar o business plan, o planejamento financeiro da sua empresa, totalmente embasado em premissas sólidas. O que é premissa? Ao invés de eu projetar assim, ano que vem vou faturar 1 milhão, você vai falar assim, cara, ano que vem eu vou adquirir 10 clientes que cada um vai me dar de receita anual R$100 mil. E aí você quebra mais um nível. Para eu adquirir 10 clientes, eu tenho uma taxa de conversão de 10%, por exemplo. Então eu preciso gerar 100 leads. A gente quebra um pouco mais.
O custo para adquirir cada lead é, por exemplo, R$ 1.000. Então, eu vou ter que investir R$ 100.000 em marketing. E você começa a criar um modelo, um emaranhado. É uma planilha de Excel, emaranhado. E quanto mais razoável você for nas suas premissas e quanto mais validação de premissa você tem, mais fácil de defender o seu valuation. Ou seja, você vai projetar o futuro, mas muito embasado no que já aconteceu. Qual é o CAC que eu tenho hoje? Qual é a taxa de conversão que eu tenho hoje? Quantos clientes eu consigo botar para dentro? O meu time cresce de que forma? À medida que o crescimento cresce, o faturamento cresce 10%, quantas pessoas novas de suporte eu tenho que contratar? Então você tem que aprender a analisar o seu modelo baseado não só naquelas grandes linhas financeiras, mas em premissas. Esse é o lance, sabe? Assim, quando eu entro no supermercado, eu não penso qual que é o valor do aluguel. Eu penso qual que é o preço por metro quadrado naquela região e quantos metros quadrados tem aquela loja ali. E eu já confronto isso com uma métrica importante para varejo, que é faturamento por metro quadrado. E mentalmente eu já consigo dar uma avaliada ali se aquele negócio deve estar fechando a conta ou não. Porque eu fui nas premissas. Você entende? Se eu entro no supermercado e penso assim, quanto que é o aluguel disso? Sei lá. Agora, se eu tenho uma noção espacial, cara, isso aqui tem uns 2.000 metros quadrados, um supermercado tem por aí, legal, pô, se eu estou aqui no bairro tal, cara, deve ser uns R$ 150 o metro quadrado. Legal, uma loja dessa aqui fatura na média R$ 2.000 por metro quadrado, ok. Tem um CMV de 65%. O que é CMV? CMV é custo de mercadoria vendida. Tô falando um monte de coisa aqui. Não, mas eu tô puxando pra gente... Boa. É o custo da mercadoria vendida. Cara, vendi a Heineken por R$ 10, mas eu paguei R$6,50 nela. Entendi. Entendeu? É o principal custo de um varejo. Então, se você domina premissas, você domina modelo de negócio. Se você domina modelo de negócio, fica mais fácil de você extrapolar e defender a sua projeção financeira, consequentemente o seu valuation. Isso aqui é um método direto que a gente chama. Tá? Quando você projeta isso e faz um fluxo de caixa descontado. E aí você tem uma outra camada que as pessoas confundem às vezes, que são os métodos indiretos, que são os múltiplos. Você com certeza já ouviu falar nos múltiplos. A empresa vale 5 vezes faturamento, empresa vale 6 vezes EBITDA, né? São métodos indiretos, que é o quê? Aproximações de fluxos de caixa descontado. Alguém vai no mercado, alguém viu um monte de transação e falou, olha só, tem uma correlação. Uma empresa de varejo aqui, cara, que o fluxo descontado dela dá 100 milhões, normalmente ela tem aqui um EBITDA de, sei lá, 12, ou seja, 8 vezes EBITDA. Começa a achar correlações. Mas que não necessariamente são... São causalidades. Correlações são diferentes de causalidades. Você ter, por exemplo, SaaS, né, que você conhece bem o modelo. Um SaaS, ele costuma muitas vezes ser avaliado pelo ARR, que é a Receita Anual Recorrente. Tá bom. É 10 vezes a Receita Anual. Ok, de fato, se você olha no mercado, existe uma correlação próxima a isso. De 6, 8, 10 vezes, depende da taxa de crescimento. Existe uma correlação, mas não é uma causalidade. Não é, estou fazendo tanto de ARR, logo meu valuation é tanto. Ok? Não existe... Você não pode ter certeza disso. Você pode até achar um investidor pela frente que ele fala, cara, eu topo pagar, é isso aí mesmo, mercado valores... Eu entendi. Mas você vai muito frágil para negociação. Se você pega um investidor mais preparado ou que seja um pouco mais frio e ele começa... E o problema não é nem se faz... Vamos lá, tem 2 problemas. Se faz sentido ou não, mas se ele te pergunta e você não está preparado para responder. Eu acho que esse... Porque quando você não está preparado para responder, tudo que você sabe responder, o nível de insegurança do outro lado ficou muito aumentado, né? Total. Tecnicamente a gente chama isso de defender o valuation, né? Você tem que estar muito bem embasado para defender o seu valuation. E aí, você falou de investidor mais frio, etc. Se você pega um investidor técnico, aí você se ferrou. Porque o cara vai entrar nas premissas, e aí ele vai ver que você não domina as premissas, ele vai ver que você não sabe o que é um valuation. Se você não sabe o que é o valuation e você está buscando investimento, cara, você não sabe a regra do jogo. É isso. Eu estou contratando um jogador de futebol que não conhece como é que se bate um lateral, como é que se bate um escanteio, como é que é a regra do impedimento. O deparo é esse. Agora, pode ser que você tenha um treinador no time que não entende de futebol, pode ser que você tenha um investidor que não entende tecnicamente do valuation. Acontece pra cacete. Dentre várias outras coisas que acontecem no mundo de investimento. Então, só para você ter ideia, a gente quando faz na VPX, que é a nossa consultoria estratégica, a gente faz um valuation, M&A, a gente costuma confrontar 3 ou 4 métodos de valuation para convergir e chegar num range. Um número que todos eles... Isso. E a gente vai criticando, entendeu? Pô, olha só, o fluxo de caixa deu aqui, mas esse aqui tá dando um range aqui, a gente varia as premissas e a gente chega num range de segurança. A gente fala, cara,
valuation dessa empresa com uma boa probabilidade está entre essa faixa aqui, se a gente confrontar esses 4 métodos de valuation. Vamos pegar um midpoint ou vamos, né, trabalhar aqui nessa faixa. E aí a gente chega muito bem embasado para defender, né? Cara, esse foi muito importante que você falou. Agora, você já falou da VPX, eu queria puxar para esse assunto. Vamos começar do começo. O que é a VPX, o que ela faz, quem são as pessoas envolvidas nesse negócio? Explica pra gente. Legal. Eu sempre não, né? Tem uns 3 ou 4 anos, Edu, que eu comecei a ser convidado, né, para participar de conselho de empresa de antigos investidores meus, né, pessoas já bem-sucedidas, etc., que enxergavam ali que, pô, eu estava tendo uma experiência com tecnologia, com inovação que poderia agregar na empresa deles. E eu comecei a me encantar pelo tema de conselho, pelos temas de estratégia, de gestão. E como a gente tinha 3 empresas rodando, eu tinha um métodozinho de gestão, um sisteminha de gestão, que eu aplicava para me permitir olhar tudo, gerenciar aquele negócio. E aí eu já participava desses conselhos, mas, cara, como eu tinha função executiva, etc., eu não podia ter uma dedicação full-time, nem perto disso, para essas outras atividades. E o que eu fiz junto com meus sócios, né, cara? Eu falei, pô, com alguns dos meus sócios. Falei, cara, vamos criar uma empresa onde a gente tem gente dedicada para aplicar os conceitos que a gente desenvolveu nas nossas empresas, aplicar para outros. Vamos criar uma consultoria. E a gente cria a Vitória Partners. Né? Há um tempo atrás, tinha lá executivo dedicado, que é o Caio, que é meu sócio, e ele tocava esse negócio, eu tinha um papel ali de sócio, né? Batia alguma coisa aqui, pô, não tinha condição, minha prioridade era Zite, era apoiar na Americanas Delivery também, jogava pro Caio, pô, super competente, tocava lá. E depois que eu saio da Zite no final de 2022, eu olho e falo, cara, qual o negócio? Aí, beleza, aí nós tivemos mais eventos de liquidez. Quando a gente vendeu para Americanas, tivemos mais eventos de liquidez. Foi dando uma melhorada, assim, na vida e naquele lance, assim, cara, pô, o que eu vou fazer agora, né? Vou abrir outra startup? Poderia, né? Abrir outra startup, poderia captar recursos e tal. Mas, cara, qual o negócio que eu faria de graça? Um negócio que eu faria de graça. Cara, meu tesão... Eu vim para cá agora no carro, cara, 3 ligações seguidas. Falando, cara, discutindo lá a DRE, a alavancagem de uma empresa tal que é nosso cliente. Discutindo a estratégia de outra empresa. Meu sócio me ligando, falando, cara, hoje tem reunião de conselho, olha tal e tal ponto dessa empresa que tá esquisito. Tal. Esse é o negócio que me dá tesão, cara. Tá envolvido com diversos negócios, poder ajudar, passar para frente aquilo que eu aprendi lá atrás e continuo aprendendo. Tenho inúmeros mentores. Continuo aprendendo, passar para frente isso. Criar repertório, aprender sobre negócio, cara. Cada empresa é uma. Falei, caraca, e a gente já tem a Vitória Partners, que já tá rodando, já tem faturamento, etc. E falei, puta, cara, vamos... Né, peguei outros sócios meus que saíram lá das Zite também. Vamos trazer robustez para a Vitória Partners. E aí eu falei, cara, mas esse negócio não pode estar associado com uma cidade... Apesar de que o Victoria não era de Vitória Espírito Santo, mas... Era do quê? História antiga, eu morei na Inglaterra em 2013, lá tinha um bairro, uma estação lá que era onde a gente ficava perto e tal. E também por conta de Vitória, que é a cidade, não é a cidade que eu nasci, mas é a cidade que me deu tudo. Então, era uma junção ali. E era o Victoria Partners, né? Falei, cara, vamos transformar isso aqui em outro nome. Aí criamos a VPX, é uma consultoria estratégica, a gente atende estratégia, finanças e gestão, é isso que a gente faz, e M&A. E aí, desde que eu saí das Zite lá no final de 2022, me dedicando full time para isso, peguei todos aqueles conselhos, aquelas coisas que eu fazia, a gente criou um produto, a gente jogou para dentro da empresa, e a empresa, cara, tem sido assim, tesão. Tesão. Né? Os métodos que a gente pode arredondar muito de planejamento estratégico, de sistema de gestão, de gestão de finanças, cara, que meus sócios são absurdos com isso. Então, e é do caralho. Você pegar e você ver a transformação numa empresa quando ela começa a ter clareza dos seus indicadores, ter clareza de para onde o dinheiro está indo, para onde o dinheiro está vindo. A empresa começa a ter controles que o dono fala, cara, eu nunca mais vou ser roubado. Porque acontece muito. Pô, com essa clareza aqui, com esses relatórios, com esses indicadores, nunca mais vou ser roubado. Eu sei para onde o dinheiro está indo, está vindo. Eu sei quais são as alavancas. Eu tenho caso, Edu, de em um ano, empresa que eu aconselho sair de um prejuízo, de um EBITDA negativo e começar a gerar mais de 30% de EBITDA em um ano. Imagino que você não possa abrir que empresa é essa,
Mas você pode trazer para a gente alguns problemas concretos? Claro. E só deixando claro, né? Quem executa o trabalho são os executivos, a CEO dessa empresa é ultra competente, não é a gente que bota a bola dentro do gol. Ponto. Mas, assim, cara, são aqueles ajustes estratégicos, né? Que com uma pessoa muito competente executando, pô, vira um foguete. Cara, problemas mais comuns, tá? Problema de fluxo de caixa. Os problemas mais comuns. Então, cara, eu tô vendendo, eu tô crescendo, eu sou lucrativo, mas o dinheiro tá sumindo do caixa. Como assim? Como isso acontece? Como que isso acontece, cara? O conceito de lucro, ele é um negócio traiçoeiro. Não é tão simples quanto acham por aí. Ninguém nunca viu um lucro, tá? Ninguém nunca viu na conta bancária. O lucro do mês. O que sobra lá na conta bancária é o fluxo de caixa. O lucro é um conceito de competência, não vou entrar no detalhe disso, mas o lucro operacional é o quanto você... É o potencial de geração de caixa que a sua operação gera. Só que depois disso, cara, você vai pegar esse dinheiro para investir, por exemplo, no escritório, tem CAPEX, tem uma série de coisas. E tem um outro negócio também que é necessidade de capital de giro. Pensa um negócio, por exemplo, vamos falar de varejo, que é um negócio que eu vivi bastante. Cara, pensa um negócio de varejo, tá? Ou uma importadora traz coisas da China e distribui aqui. Acho que esse é um exemplo melhor. Tá faturando 1 milhão por mês, você tem que ter um estoque lá de, por exemplo, 3 milhões. Ok? Porque da China demora, tá? Então você tem que ter um estoque de 3 milhões. Aí, cara, você começou a crescer. Você saiu de 1 milhão de faturamento por mês para 5 milhões de faturamento. Seu estoque, ele talvez tenha que quintuplicar. Então aquilo que era de 3, você vai precisar de 15. E aí? Quem arruma esse dinheiro? Quem arruma esse dinheiro? Se você não tem uma estrutura de capital, uma estrutura de financiamento. Então, esse é um exemplo comum disso, tá? Capital de giro, cara, é uma coisa muito traiçoeira, porque também é difícil de você enxergar. Tem muito custo oculto nas empresas, sabe, Edu? O estoque. O estoque é um custo oculto. Você não percebe, né? Às vezes que, cara, você tem 1 milhão. Empresas que às vezes a gente chega e vê que tem um ano e meio de estoque parado. Para algumas empresas isso é bom, mas às vezes o cara não sabe. O ponto é trazer a intencionalidade. Cara, para o meu modelo de negócio, para a minha estratégia, é importante. Ele precisa saber primeiro. Ele precisa saber. E muito da estratégia, cara, é trazer essa intenção, é trazer a decisão. Tudo vai ser tomado, toda decisão vai ser tomada com coerência baseada numa estratégia. Uma proposta de valor num cliente, numa cadeia de valor bem estruturada, etc. A empresa, ela bate nos 20, 30 milhões de faturamento. Estou dando um exemplo, tá? Mas que acontece bastante. E ela entra num platô. Ela não sabe mais como crescer. Ela não sabe se ela vai ter que agora entrar em novos mercados, aumentar a linha de produtos, se ela tem que contratar um time de marketing para crescer clientes. Onde alocar recursos? Onde é inteligente alocar recursos? Ela começa a bater no teto. E ela começa, muitas vezes, a tirar para todos os lados. Eu vou aumentar meu time de marketing, eu vou criar novos produtos, eu vou para novos mercados, vou para fora do Brasil. A empresa, ela começa a deixar de fazer escolhas. Porque ela formou um caixa e ela fala, cara, agora eu posso investir. Mas ela não toma uma decisão coesa. Baseado nos dados. Em projeção, em planejamento. E às vezes ela nem sabe, né? Às vezes não sabe. Muitas vezes não sabe. E isso é zero crítica, pelo contrário. Olha que coisa espetacular que acontece. Muitas empresas faturam 30 milhões, 40 milhões, 100 milhões, sem nunca ter tido isso. Esses são os empreendedores que eu admiro. Tô aqui falando um monte de merda, de teoria, etc, papapá, que eu também Mas eles chegaram lá, né? Eles estão lá. Mas é que às vezes o jogo... Às vezes não, né? O jogo muda. O jogo muda. E aí você precisa aprender, né? Exato. E aí, eu sempre dou o exemplo, assim, todo mundo tem na família aquele tio, aquele primo, que há 30, 40 anos atrás, cara, construiu um império, saiu do nada, construiu um império e que nunca falou de gestão. Aí o pessoal acha que também não precisa falar de gestão. Só que, cara, os tempos são outros. Os tempos são outros. A gente vive um cenário do que a gente chama de hipercompetitividade. Você tem competição vindo de tudo quanto é lado. Tudo quanto é lado. Daqui a pouco esse podcast aqui vai ser a inteligência artificial fazendo esse negócio. Né? O número de podcasts que a gente tem hoje é hipercompetitivo. Eu ouvi uma teoria que eu até não perguntei isso pro Guilherme ontem, deveria ter sido a pergunta. Que o competidor da logística é a impressora 3D. Não vai precisar mais, né? O cara vai em algum lugar. O competidor da companhia aérea é o Zoom, o Google Meet, etc. Porque não precisa mais viajar para fazer reunião. Então, cara, esse cenário de hipercompetitividade, ele começa a fazer uma seleção natural de empresas muito mais forte.
Você vai precisar, todo mundo vai precisar cada vez mais entender mais de gestão, ter uma estratégia mais clara, saber onde competir, saber onde jogar, mas principalmente saber onde não jogar. Então são essas coisas que a gente leva para dentro dos nossos clientes. Né? Nesse menos de um ano que a gente está como VPX, né? A Vitória Party já tem mais tempo, como VPX já foram dezenas e dezenas de clientes que a gente atendeu e que a gente tem ajudado. Um outro problema muito comum é que o empreendedor tem dificuldade de sair do operacional, tem dificuldade de delegar, tem dificuldade de criar um sistema de gestão onde ele consiga olhar poucos indicadores e saber se a empresa está no rumo certo ou não. Então é outra coisa que a gente ajuda muito as empresas também. Mas você sabe que eu tive que aprender isso porque eu abri a EDB e comecei a trabalhar de casa e, enfim, um jornalista, um assessor de imprensa, eu comecei a executar isso e o negócio começou a crescer. E aí eu comecei a perceber que eu tinha que fazer outras coisas que eu não sabia fazer e que eu não fui preparado para fazer, que não tem nada a ver com o core business em si, que é escrever textos, fazer contatos com os jornalistas, enfim, administrar essa relação. E aí você aprende por exemplo, a relação com o contador. Até eu entender o que o cara estava falando, é que ele é meu amigo também, né? Então, assim, teve bastante paciência para me explicar. É difícil você abrir os seus ouvidos para algumas coisas. E a outra coisa que você falou que eu acho super importante, para quem está assistindo a gente também, eu acho que as pessoas passam por isso, essa questão do cara, da jornada do herói, né? Do cara que cresceu dando murro e saiu derrubando muro, etc e tal. Pode até ser que o cara ainda assim ele consiga vencer. Claro. Mas se você tiver mais informações, vai ser mais fácil. E se porventura acontecer alguma coisa no meio do caminho, porque enquanto o negócio está dando muito dinheiro, pelo menos eu vejo dessa forma, ninguém olha muito para a gestão. Isso. As pessoas passam a olhar para a gestão quando as coisas começam a dar errado. Isso. E às vezes a queda ela é tão forte que não dá tempo de você se precaver e aí vai embora, né? Porque da mesma forma que você disse que, pô, é um clichê alguém na família tá empreendendo e ter sucesso, etc e tal, um outro clichê, e que esse me preocupa muito, é o cara que sobe, é o cara que consegue e depois ele perde. E isso é muito triste, né? E acontece bastante. E às vezes, se o cara toma uma decisão errada nesse tamanho, tem um impacto muito maior e às vezes violentíssimo. Total. Cara, é isso. Quando o vento tá batendo nas costas, né? Andar pra frente é fácil, né? Mas se preparar pra turbulência, etc. Eu sempre sugiro um exercício, Edu, que é o seguinte. Cara, se amanhã acabasse o dinheiro da sua empresa, o que você faria pra não quebrar? Se você refletir, você vai pensar um monte de coisa. Cara, puta... Eu ia desligar essa e essa pessoa, mas aquela ali eu ia manter, cara. Essa pessoa ia me ajudar a reconstruir. Eu ia, sei lá, abrir mão de ter um escritório. Cara, eu ia chamar meus clientes e ia renegociar o preço do contrato. Porque eu sei que eles... Quantas vezes a gente sabe que o cliente toparia, né? Mas a gente não renegocia o preço do contrato. Vou criar atrito, Faz um exercício desse enquanto sua empresa estiver bem. Faz recorrentemente. O que eu faria amanhã? Se minha empresa quebrasse. Talvez você comece a chegar em conclusões importantes. O que você faria? Cara, a gente já faz esse exercício recorrentemente, tá? No nosso caso, né, que trabalho com contratos recorrentes, avaliar a lucratividade, o preço e eventualmente estar disposto a perder um cliente e ter que ligar e falar, cara, eu preciso reajustar seu contrato. Essa é uma decisão difícil. Avaliar recorrentemente performance potencial dos seus colaboradores. Às vezes a gente fica postergando, né? Toda empresa, cara, tem lá alguém que ninguém sabe por que está lá há tantos anos. E às vezes está fazendo mal até para aquela pessoa. Tem que parar, cara. Avaliar todo mundo que está ali ou está entregando o que se espera ou tem potencial para entregar. Se a resposta for não e não, a gente sabe qual que é a decisão. Isso não é ser o malvado, não, cara. E quando o cara é bom, mas a cultura não está alinhada? Isso também é outro dilema, hein? Mas aí o cara não é bom, né? Porque o cara é bom pra quem, né? Depende de onde ele tá. Continua, queria te ouvir mais. Depende de onde ele tá. Certo? Eu não vejo o cara é bom, talvez o que você tá falando assim, tecnicamente... o hard skill. Tecnicamente ele é bom, mas culturalmente, cara, o cara tá destruindo aqui a empresa. Tchau. É o primeiro.
Óbvio, né, cara? Dar um feedback, ajudar, entender se tem alguma coisa acontecendo, sempre. A demissão nunca pode ser uma surpresa. Às vezes acontece e me corta o coração. A decisão não pode ser uma surpresa. Tem que ter feedbacks, né, etc e tal. Enfim, isso é um processo importante para as pessoas aprenderem desligamento. Muitas vezes as pessoas chegam na hora de desligar o colaborador e começam a dar feedback. Cara, eu vou te explicar aqui. É porque você não está performando bem. Teve aquele dia que você chegou atrasado e tal. Cara, desligar não é hora de dar feedback. Os feedbacks tinham que ter sido dados antes. Né? O desligamento ele tem que ser com muito respeito, com muito trato, mas ele tem que durar 1 minuto. Olha, cara, como a gente vinha conversando, a gente está com um desafio cultural, etc., a gente preferiu descontinuar com você, mas a gente vai te ajudar, cara, a recolocar, achar um lugar que seja mais compatível com você, etc. Né? Eu sempre dou o direito da dúvida. Minha cultura é melhor? Lógico que não. É só a sua cultura. É só a nossa cultura, é só o nosso jeito de trabalhar e tá tudo certo. Então, cuidar bem dos colaboradores quando eles saem, tanto quanto você cuidou quando ele entrou, é regra fundamental. É regra fundamental. Fala mais sobre a VPX. Qual é o público-alvo hoje da VPX? Qual o perfil das empresas que vocês estão atendendo? Show. Cara, eu brinco que é o grupo 10-100, né? Empresas que faturam entre 10 e 100 milhões. Esse é o nosso sweet spot lá do negócio. Né? A gente também tem alguns programas que a gente atende empresas, às vezes, um pouquinho menores. Atende também um pouco algumas empresas maiores com programas um pouco diferentes. Mas, assim, o grosso, 90%, é o grupo 10-100 ali dentro. Né? Justamente porque a gente entende bem, a gente já passou algumas vezes por esse range, a gente entende bem os desafios de crescer, de contratar, quando que o RH vai começar a dar problema, quando que as finanças começam a ser um problema. Então, é isso que a gente ajuda. E sempre a gente tem um modelo diferente das consultorias tradicionais. A gente não faz projetos pontuais, do tipo, vou chegar aqui e vou te entregar um PowerPoint. A gente faz todos os nossos projetos de forma recorrente. Então, eu construo a estratégia com você, mas depois eu ajudo a levar ela para campo e eu vou avaliando ela a todo momento contigo, porque a estratégia ela leva tempo para ser consolidada. Você desenha uma estratégia, a única certeza é que não vai 100% ser implementada. Você vai perder um pouco dela, seja por falta de execução ou porque estava errado, e você vai ter uma série de estratégias emergentes, oportunidades que eventualmente vai valer a pena você testar e eventualmente vai valer a pena você agregar na sua estratégia. Então, o nosso modelo é recorrente. Eu tenho pessoas, empresas que estão comigo há 2 anos e meio, 3 anos. E a gente se vê de 15 em 15 dias, né? Até antes da VPX, mas depois eu trouxe isso com muito mais robustez para a VPX. A gente se vê de 15 em 15 dias e tem sempre aprendizados e melhorias. É assim que a gente atende as empresas, né? Sempre com viés de começar no planejamento estratégico, definir quem que eu vou atender, o que que eu vou fazer de diferente do mercado, como que eu vou ganhar mais dinheiro do que o segmento, traduzir isso num business plan, na modelagem financeira, ter uma visão de valuation da empresa, mesmo para quem não quer ser vendido. Valuation é importante. E depois implementar isso num sistema de gestão. Tirar o que está no PowerPoint, tirar o que está no Excel e levar para o dia a dia, né? Ajudar a levar para os gestores e desenvolver os gestores. A gente tem um programa mensal que os gestores das empresas participam para aprender os principais conceitos e poderem implementar aquilo que a gente desenhou. É assim que a gente atua. Como que tem sido o crescimento de vocês? Assim, pelo visto, existe uma demanda muito forte do mercado nesse sentido. Muito. Mas o fato da pessoa precisar de ajuda não significa que ela queira ajuda. O que eu quero dizer, assim, as pessoas... Como que está a aceitação das pessoas nesse sentido? Cara, primeiro, o crescimento foi animal, muito acima do que a gente esperava. Né? O que trouxe até outro problema, né? Que a gente precisa de gente, né? Consultoria, estratégia é gente. Então, a gente, sei lá, a gente deve estar indo para quase 20 pessoas já em menos de 1 ano, né? Operando esse negócio. A aceitação é animal, mas tem um ponto fundamental. Os donos ou a alta gestão, eles têm que ser o grande patrocinador desse projeto. Aí a empresa inteira adere. Se o dono só contratar e falar, cara, galera, ó, toca aí, Com vocês. Não vai rolar. perde aderência. Perde aderência. A gente vai trabalhar, obviamente, mesma vontade, etc. Mas, cara, se o dono tá comprado, se ele vê valor naquilo, se ele participa de todas as reuniões de planejamento, etc. Puta, cara, é maravilhoso. É maravilhoso. A gente consegue promover junto com os diretores executivos transformações, às vezes até num período de tempo curto. Estratégia não é um negócio, não é fast food, tá? Não é de uma semana para outra que você muda a empresa.
Uma transformação estratégica ela vai levar, na média, 1 ano para acontecer, se for feita com disciplina. Daí também o nosso modelo de estar recorrente com as empresas, né? Consegue trazer aí mais erros comuns? Claro, em termos de estratégia, tem vários erros comuns. O primeiro deles, cara, você não ter um público-alvo ou alguns públicos-alvo, tá? Quando você tenta atender diferentes grupos de clientes muito diferentes, você não consegue capturar diferenciais para nenhum deles. Então você fica num meio termo, tá? Vamos pegar o exemplo de uma empresa B2B, ok? Um exemplo muito comum, cara, a gente aqui atende desde empresas que faturam 10 mil reais até empresas que faturam 1 bi. Cara, você concorda que cuidar de uma empresa que fatura 10 mil e cuidar de uma empresa que fatura 1 bi é diferente? Concordo. O nível de relacionamento, o nível do gerente de contas que eu vou colocar para atender, ou se vai ser um chatbot que vai atender esse cara, o quanto que esse cara vai me demandar, se é o empreendedor que eu vou lidar ou se é o executivo. Então, primeiro erro muito comum começa aqui. É eu não olhar para um público específico e falar, cara, eu vou ser imbatível para esse público. Tá? Esse é o primeiro grande erro. Coisa que a gente vê muito comum. O cara até tem também, às vezes, um público, mas ele está usando um canal de aquisição equivocado para isso. Hoje em dia, todo mundo quer adquirir cliente pelo Instagram. Só que quem escolhe o canal de aquisição é o cliente. Você primeiro entende seu cliente e aí você vai ter indícios de qual é o canal para chegar nele. Exemplo. Se eu vou vender para CEOs de empresas de 1 bi de faturamento, não vai ser pelo Instagram, concorda? Esse cara não é um cara que começa a tomar decisão... Nem pelo LinkedIn. Nem pelo LinkedIn. Esse é um cara que não costuma tomar decisão por ali. Então, esse é um erro muito comum também que a gente pega, tá? São várias incoerências que a gente pode ter. Agora, a principal delas é um negócio chamado trade-off. Um negócio chamado trade-off. O que é trade-off? É eu saber que não dá para ganhar todas. Que eu vou ter que escolher em quais áreas eu vou performar muito bem e quais eu não vou ser tão bom assim. Saber o que eu vou oferecer para o cliente em detrimento de outras coisas que eu não vou oferecer. Eu vou dar exemplo. Agora, por que isso é um grande problema? Os gestores, empreendedores, às vezes eles acham que é uma fraqueza você abrir mão de fazer tudo muito bem. Eles acham que a empresa tem que fazer tudo muito bem. Ela tem que oferecer o melhor produto com o melhor preço. E mais rápido para o cliente. E a experiência tem que ser incrível. E tem que ser rápido. E tem que ser ágil. Fazer escolhas, às vezes, é visto como uma fraqueza pelos gestores. Então, o trade-off é o que mata. Porque aumentar nível de serviço em todas as pontas é quase que uma ligação direta com aumentar a sua estrutura de custo. E quando você vem na outra ponta querendo ser o melhor preço também, o que está aqui no meio? Margem. Você mata o seu retorno financeiro. A ausência de trade-offs é provavelmente uma das coisas que mais mata a empresa. Não querer fazer escolhas. Esse é o grande ponto. Vamos pensar em trade-offs claros? Apple. Imbatível na qualidade dos seus hardwares integrados, feitos perfeitamente para o seu software. Suas embalagens que são pensadas até da hora de sair da caixinha. Suas lojas, cara, imbatíveis. Mas é caro ou é barato? É caro. Caro pra cacete. O óculos lá 7 vezes mais caro do que o do Facebook. Cara, a Amazon, a Apple sabe quem ela é. E ela abraça isso. Ela fala, cara, eu vou te entregar o melhor em termos de experiência, de qualidade de hardware, de software, etc. Em compensação, não vem me pedir preço, irmão. Ok? Vamos pensar um outro exemplo agora. Hotéis Ibis. Hotéis Ibis. Tarifas acessíveis, concorda? A gente sabe, porra, já fiquei várias vezes, vai viajar, trabalha, Ibizão, vai ser bem localizado, etc. Agora, ele é barato. Em compensação, você sabe que você vai chegar, vai ter aquela fila na recepção, vai ter que preencher fichinha à mão, o café da manhã não está incluso, o café da manhã também já é bem marromeno. Tá tudo alinhado, né? Tá expectativas alinhadas. Tudo coerente. A palavra que eu gosto de usar para estratégia é coerência. Ryanair, que é a companhia aérea lá da Europa, Voei muito de baratas. Eu Ryanair. também. É uma merda. Os caras falavam... isso foi em 2008, 2009. Os caras falavam sobre a possibilidade de voar Em pé. É. É uma merda. Mas por que a gente voava tanto? A gente sabia o que a gente estava levando para casa. O que a gente levava para casa? Preço baixo. Tem a Southwest nos Estados Unidos, que é o case de estratégia, para mim, da história. Né? 47 anos de lucro consecutivo.
Mas a gente pode pensar tudo. Repara como que a Ryanair é coerente. Olha, você vai sair da Inglaterra para a Polônia por 30 euros, ok? Beleza. Em compensação, a cadeira não reclina. Por quê? Não é porque eu sou malvado, é para caber mais gente. Eu consegui rentabilizar. Ó, você não pode despachar mala. Não tem refeição no avião. Por quê? Porque eu preciso te vender mais barato. E é tudo muito coerente. O aeroporto, né, é muito bom, porque você pegava um voo para Itália, por exemplo, para Roma. Não era Roma, era a cidade a 3 horas de Roma. Aeroportos secundários, porque é mais barato pousar lá. Coerência, Edu. A palavra é coerência. Mas eu só vou conseguir ter coerência se eu souber para quem que eu tô querendo atender. Se o Ibis quiser começar a competir com o Fasano, vai ter problema, né? O nível de serviço que o Fasano entrega, as localizações, tamanho dos quartos. Aqui pensando como eu aplico isso no meu negócio, na verdade. Começa pensando no primeiro de todos os trade-offs. Qual é o meu perfil de cliente ideal? E qual a necessidade dele? E eu vou te dar um exemplo. Pensando no seu negócio. Eu posso ter um negócio de conteúdo, de imprensa, focado em empresas que querem eventualmente trazer mais clientes para o seu negócio. E eu posso me especializar nisso. Sei lá, vou usar mais canais que são do meio, sei lá o que eu vou fazer. Eu posso ser especialista em startups que querem hypar para fazer a próxima rodada de captação. Óbvio que você vai ter que validar o tamanho do mercado, se tem a demanda mesmo, etc. Mas não pensa só na persona. Você tem que pensar na necessidade. Uma mesma persona pode ter diferentes necessidades. Você tem horas que você vai no GPA ou no Carrefour fazer sua compra do mês. Mas às vezes, quando é 00:30, você vai na loja de conveniência. Eles estão focados na mesma persona, mas em necessidades diferentes, com trade-offs diferentes. Na loja de conveniência é mais caro, em compensação está aberto o dia inteiro. No GPA é mais barato. Em compensação, você não pode ir lá 00:00, que vai estar fechado. Então, se você começar a pensar, cara, qual o perfil do cliente, qual a necessidade desse cara que eu quero atender, você traz uma identidade para sua empresa. E aí fica muito mais fácil de tomar todas as outras decisões de forma coerente. Mas nem todos os clientes são iguais também. Não. Mesmo que eles tenham parâmetros parecidos. Sim. Você vai construir uma tese, né? E você vai fazer muitas coisas por aproximação. Por exemplo, quando a gente fala, Edu, de empresa de um bi, cara, você tem empresa de um bi que é listada, tem empresa de um bi que nem tem gestão, tem empresa de um bi que não tem CEO. Eu já fui conselheiro de uma empresa de um bi que não tinha CEO. Tá certo? Agora, quando a gente fala de um bi no perfil do cliente, a gente está fazendo uma aproximação, uma proxy das necessidades desse cliente. A gente sabe que uma empresa de um bi, ela começa a ter necessidade de governança. A gente sabe que com o bi, esse cara já fez um planejamento estratégico. O próximo passo dele é uma governança, é uma sucessão, é um possível M&A, uma possível venda, ou um IPO, tá certo? Então, a gente usa elementos e características, não é para engessar a empresa, é para nos aproximar do que são as necessidades desse cliente. Porque se eu sei a necessidade, eu consigo me estruturar para atender. Entendi. Ok? Eu tive esses dias numa empresa lá do Espírito Santo que chama ATW. Uma empresa, a maior empresa de dark kitchens do mundo, se eu não me engano. Tem a Number One Chicken, tem outras marcas, etc. Compraram agora o Brasileirinho Delivery, que é o Vitor, que é o CEO lá. Cara, é uma empresa que não fatura um bi, mas que tem uma governança melhor do que uma empresa de um bi. Acontece essas distorções, mas não é o normal. Como que você, além de todos esses M&As que você viveu e tal, assim, você disse que estudou no INSPER um tempo e tal, mas foi quando você já tinha começado a empreender já? Só curta duração. Uma semana. Eu funciono assim. Curta duração. Não me bota para fazer um ano de alguma coisa que eu não consigo. Eu mal consigo ler um livro inteiro. Cursos curtos. Cursos curtos, certeiros. Eu faço gestão de conhecimento pela fome. Como é isso? Gestão de conhecimento pela fome. Cara, eu tô com fome de quê agora? Eu não sou aquele cara que começa... eu tenho uma meta de ler 10 livros esse ano. Se eu não precisar ler, se eu não sentir falta de ler, eu não vou ler porra nenhuma. Agora, mas depende do momento que você tá. Às vezes, eu tô num desafio, etc., que eu falo, cara, eu preciso aprender sobre cultura. Cara, beleza. Às vezes vai ser um capítulo do livro que vai resolver a minha fome de cultura naquele momento. Às vezes vai ser arranjar um mentor. Para mim, eu funciono muito melhor conversando do que lendo. Às vezes vai ser um mentor. Às vezes vai ser um curso.
Então eu faço a gestão pela fome. Assim eu consigo priorizar as coisas. Eu não sou da linha de, cara, botar um monte de conhecimento para dentro, porque é como se meu corpo não precisasse daqueles nutrientes, como se minha cabeça não precisasse daquele conhecimento naquele momento. Eu só gastei energia. Só gastei energia. É interessante isso que você está falando, porque a palavra mentor, ela vem sendo mal utilizada. Eu acho que a gente vive uma crise semântica de uma maneira geral. Assim, isso rende um outro podcast sobre isso, né? Total. As palavras sendo apropriadas e sendo usadas para uma outra função e distorcendo o seu verdadeiro sentido. A palavra mentor é uma dessas palavras que vem sendo surrupiada. Você citou o Insta aí tá repleto de gente, supostos mentores que não construíram nada, etc e tal. E aí você falou muito sobre filtrar também, né? Sobre saber escutar, mas também sobre saber escutar a si mesmo, a sua própria intuição, etc e tal. Qual é a sua linha de corte disso, assim? Cara, isso é uma coisa que eu nunca consegui explicar, cara. Aí entra o espírito empreendedor que é inexplicável. É o cara que acredita num negócio. Quantas vezes a gente já escutou essa história? Que o Airbnb foi recusado 50 vezes por fundos. O Netflix, né? Netflix, etc. É o tal do instinto empreendedor. Uma amiga minha um dia me falou sobre isso. Falou, não, isso aí não dá pra... A Keila. Falou, cara, isso aí não dá pra ensinar. Ela trabalha, cara, assim, fazendo um trabalho animal de treinamento de comunicação, de narrativa, os principais expoentes de marketing digital, etc. E ela, em determinado ponto, ela estava me falando sobre como ela ajuda a estruturar produto, etc. Falei, pô, mas e como ter a ideia e ter a convicção? Como é que você ensina isso? Porque eu nunca consegui. Ela falou, não, isso aí não dá para ensinar. Isso é um instinto empreendedor. E eu achei fenomenal a explicação dela. De fato, tem coisa, irmão, que é você bater o olho, você fala, cara, ali tem um caminho. E o que você tem que dosar, na minha visão, Edu, é sempre dar o direito da dúvida. Eu já me deparei com muita gente apaixonada e cegamente Isso. apaixonada que para mim era óbvio. Isso. Mas eu não queria... Eu tentei alertar também, até alguns clientes, Isso. assim. Mas eu também tomo cuidado porque, assim, às vezes eu penso assim, será que sou eu que não tô enxergando? Pode ser também. Muitas vezes é. Às vezes o cara tá vendo uma coisa... Porque eu também vejo uma coisa da seguinte forma. Não sei se eu vou conseguir me expressar corretamente sobre isso. Às vezes existe uma demanda do mercado, o cara enxerga e começa a desenvolver, mas simplesmente não acontece. Parece que o mercado não está pronto. As pessoas precisam daquilo, mas não querem aquilo. Não estão dispostos a pagar. Cara, tudo que é relacionado à educação financeira eu vejo dessa forma. As pessoas precisam... Eu não estou falando da revolução do mercado financeiro de acesso. Sim. Eu estou falando de educação financeira. As pessoas precisam e elas não querem. Sim, total. Cara, tem no mercado de venture capital, o pessoal fala sobre vitamina ou aspirina, né? Sua solução é vitamina ou é aspirina? Vitamina é o que dá uma melhorada na vida da pessoa, né? Tomei uma vitamina lá, vou ficar com mais disposição. Aspirina é o que resolve dor. Normalmente as soluções que viram são essas que estão mais pro lado de aspirina. Sabe? Então, às vezes, você tem que tentar entender isso um pouco também. Mas, cara, um ponto importante, e aí muita gente me pergunta, quer me apresentar uma ideia de negócio, e fala assim, eu quero seu feedback sincero e tal, não sei o quê. A maioria das vezes eu falo, cara, não acho que eu estou numa posição de te dar um feedback, porque eu não conheço o mercado, eu não estudei esse negócio, etc, mas eu vou te falar minhas impressões. Impressão é isso. Acho que o mercado está muito saturado, muito normal. No final eu falo assim, mas, cara, quer saber uma boa? Se você acredita nesse negócio, vai dentro. Só faz um planejamento financeiro para você saber onde é que é o fundo do poço. Se for fundo demais, cuidado, porque você pode não voltar. Né? Mas vai dentro. Porque tem um ponto importante, Edu. Normalmente a ideia que vira, o modelo de negócio que vira, não é o modelo de negócio que começou. Isso é outro ponto muito interessante. A pessoa, ela vai ter que passar por uma linha de aprendizado de mercado. Cara, onde que eu ia sair da faculdade e falar, já sei, vou abrir uma loja de conveniência autônoma. Eu tive que me enfiar num problemaço que era um delivery de bebida para entender o setor de conveniência, para poder ter acesso a pessoas que me instigaram a pensar e ver que na China... Então, cara, você precisa ir. Tem que partir, irmão. Então, por isso que eu falo, né? Se você ficar ouvindo todo mundo, você não vai construir nada. Você acha o quê? Que todo mundo me apoiou quando eu fui fazer um delivery de bebidas?
Teve um cara que apareceu no balcão da loja lá do delivery de bebidas. Falou assim, pô, vocês são uns meninos bons, trabalhador, né, cara? Mas, pô, esse negócio aqui não dá dinheiro não, cara. Acho que um negócio bom pra vocês trabalharem é um lava-jato. Não tem nada contra o lava-jato. E é um bom negócio, tá? Mas, entende? Se você for ouvir cada um desses comentários, essas coisas... Já riram de mim quando eu investi em startup. E eu ganhei dinheiro. Pô, mas isso é coisa mais normal. Riram mesmo. Esse dia eu tava num churrasco e o cara não sabia, ele soltou, tiveram uns malucos lá que botaram dinheiro no Rio Branco, que é um clube de futebol que a gente comprou a SAF lá do Espírito Santo. Vamos falar disso também. Né? Sempre tem disso. Eu uso de combustível, acho bom. Fala mais sobre, já que você mudou, né? Depois a gente volta em alguns pontos, mas você já puxou aí o gancho dessa SAF do Rio Branco. Que história é essa, cara? O que vocês querem fazer com o futebol? Cara, eu tenho um sócio que é o Renato, que ele se preparou a vida inteira para um dia ser um dono de clube, ser um presidente de clube, seja lá o que for. E ele estava na Zite comigo. Quando a gente saiu da Zite no final de 2022, saímos juntos. E ele montou essa tese. E eu, cara, há anos que eu nem assistia futebol. Essa é a verdade. E o Renato, das pessoas que eu conheço gente pra caramba, ele é o cara que mais entende futebol de longe. Eu conheço presidente de clube que não entende futebol igual ele entende. Então, primeira coisa importante, cara, tem um cara full time que entende desse negócio, que tem experiência com gestão, experiência com estratégia, querendo construir esse negócio. Falei, cara, vou te ouvir. Óbvio, meu sócio, meu irmão, sou padrinho do filho dele, eu viria anyway. Ele começa a me explicar o movimento de SAF no Brasil, que é um movimento novo. Acho que menos de 5% dos clubes são SAF no Brasil. Ele começa a me explicar que no Espírito Santo, a história do futebol no Espírito Santo, da onde a gente é nascido e criado, o que aconteceu, que o futebol afundou. Mas a história dos clubes do Espírito Santo tem muita glória, são clubes centenários, etc. E por que o futebol no Espírito Santo vai virar? Ele me explicou em números, em dados, etc., por que esse negócio fazia sentido. E aí, falei, cara, tô contigo. Estaria de qualquer forma, tá? É um negócio diferente porque ele envolve paixão. Quando eu cheguei aqui, ele falou, cara, vocês estão apaixonados, né? Cara, sim, a gente tá apaixonado. É um negócio que envolve paixão, mas também é um negócio. Essas coisas, elas têm que andar em conjunto. Mas você não pode esquecer que tem um elemento paixão muito forte e você mexe com a paixão de muita gente. Então a gente tem que ser muito responsável. Tem um mercado aí, né? Porque eu fico imaginando, por exemplo, São Paulo movimenta, enfim, nos seus times, as pessoas vão nos jogos, as pessoas compram camisas, as pessoas é giga. Se reúnem. E no Espírito Santo não tem, né? Não tem. Não tinha. Fala mais, continua desenvolvendo esse... Então a gente entra e a gente começa a estudar os clubes, etc. Conversamos com alguns clubes, tudo mais. Encurtando a história, a gente desembocou com o privilégio de poder adquirir a SAF do Rio Branco. Construir a primeira SAF do Espírito Santo e também... Posso fazer uma pergunta antes disso, para explicar para quem está assistindo o que é uma SAF? Eu não vou entrar em detalhe, porque eu não sei os mínimos detalhes. O juridiquês da coisa. É uma sociedade anônima do futebol. Tá bom. É um modelo de empresa que foi criado no Brasil, como já existe em vários países do mundo, para profissionalizar a gestão do futebol. Então sai daquele modelo associativista do clube. Sai não, o clube, a associação ela vira sócia da SAF. A Associação do Rio Branco é nossa sócia. Mas a gestão dos ativos de futebol vem para a SAF. Então a gente pode profissionalizar, a gente tem um CEO full-time, com salário, a gente tem diretoria, tem conselho deliberativo. É uma empresa que explora o futebol. Com marketing, com tudo. Tudo. Se você entrar hoje na rede social do Rio Branco, você vai ver as redes sociais mais bem geridas que eu conheço. E aí a gente teve, né, esse privilégio, cara. O Rio Branco é o maior clube do Espírito Santo em termos de título. Sempre tem essa briga, né? O que é maior? Mas em termos de título, são 37 títulos do estadual. Em termos de torcida, tem a Desportiva também, que é nosso grande rival, que também tem uma torcida muito grande, mas o Rio Branco tá junto ali, é difícil falar de estatística. E, cara, camisa pesada. Cara, desde que a gente começou a fazer isso, onde a gente vai com a camisa, pode ser aqui em São Paulo. Eu tava um dia jantando aqui em São Paulo, um cara me abordou e falou, você é o Rodrigo Miranda? Aqui em São Paulo, tava no Nino ali. Falei, pessoa, cara, vocês fizeram a SAF lá do Rio Branco e tal, pô, vi no Brasil Journal, o meu avô já foi em jogo do Rio Branco. Cara, e começa as histórias, você vê que a camisa é pesada, cara. Pesada.
Resumo da ópera, cara. Fizemos lá no ano passado, assinamos um contrato definitivo agora no início de 24. Montamos um elenco, além do Chiesa, que é o nome provavelmente mais conhecido do time, né? A gente traz Bruno Consendei, que era um jogador do Vasco, trouxemos Ferrugem, que já jogou no Corinthians, o Edinho, que é uma lenda local lá do Espírito Santo, também foi lenda fora, foi ídolo fora do Brasil. Montamos um time super bacana. E o mais legal, cara, outros clubes também estão se movimentando nesse sentido, né? O Sávio, que é um jogador icônico do Espírito Santo, jogou no Flamengo, no Real Madrid, tá lá com a SAF da Desportiva. O Vitória, que é outro clube lá do estado, também, cara, se estruturou muito para esse ano. Então a gente está vendo provavelmente o melhor campeonato estadual da história, mas no mínimo aí dos últimos 30, 40 anos é o melhor campeonato estadual e tá muito divertido, cara. Mas o mais legal, que do ponto de vista de negócio também, né? Então as duas coisas juntas é o mais legal. Do ponto de vista de negócio, também tá indo muito bem, cara. A gente conseguiu trazer patrocinadores que nunca tinham estado no Campeonato Capixaba, conseguindo trazer. A gente fez uma rodada de captação bastante relevante para injetar caixa no clube. Então, tem sido uma experiência diferente, porque envolve a paixão, mas no final do dia, cara, funciona como uma empresa. Funciona como uma empresa que tem que gerar valor para todo mundo, para a torcida, para os stakeholders, para todo mundo, né? Mas que ela tem uma estrutura ali de empresa bem interessante. Como que você vê, dentro desse assunto, se a gente fosse olhar pro estado mesmo ali do Espírito Santo, nacionalmente, ele não tem uma representatividade hoje. Eu acho que não tá nem na Série C, não é isso? Não tem ninguém na Série D. Tem ninguém na Série D. E aí? Isso é uma grande oportunidade também, né? Essa é uma oportunidade. É um desafio, mas é uma oportunidade. A Série D, cara, é talvez o campeonato mais difícil do Brasil. Você pega o formato dela, cara, é difícil pra caramba. Fala aí. Você tem clubes com orçamento de 20 milhões por ano, você tem clube de 1 milhão por ano. Então é muito desafiador. Mas, cara, é uma questão de investimento, é uma questão de estruturação de time, é uma questão também de tempo. Uhum. Né? A gente está se preparando para subir, para ir para a Série D. Hoje tá na série. Tem a Série E? Como é que é? Só no estadual, e a gente vai disputar a Copa Verde, que aí é um campeonato nacional que tem. Uhum. Mas está no estadual. Então a gente vai para a Série D no ano que vem. Do brasileiro. Do brasileiro. Uhum. Exato. A gente está na Série A do Capixaba, né? Tem Série A e B. Uhum. E a gente vai para a Série D, se tudo der certo, a gente está se estruturando para ir para a Série D no ano que vem. Para isso a gente tem que ganhar o campeonato. Quais são os planos aí pro... Não sei se vocês têm os planos para os próximos anos aí. Tudo que a gente fez em todas as empresas nossas, a gente também faz lá. Uhum. Então, nos próximos 7 anos, tá? A nossa meta já é em 2030 na Série B. Na Série B do brasileiro. Uhum. Tá? Então, a gente está falando aqui de, cara, gastar ali uns 2 anos disputando Série D, depois mais uns 3 anos disputando Série C, para aí conseguir depois chegar na Série B. Esse é o nosso planejamento, né? Aí, quando você... Tem toda uma dinâmica por trás disso, mas quando você chega na Série B, você já tem um calendário de jogos, cota de televisão, você tem patrocinadores muito maiores, etc. Muda completamente a figura. O clube de Série B, ele fatura, sei lá, 15, 20, 30 vezes às vezes, mais do que o que a gente fatura hoje. Uhum. É um outro planeta, entende? E nesse ponto, cara, Rio Branco vai estar pesado já. 2030, essa é a nossa meta. Aí, chegando lá, a gente... Tem mais algum... E como que vocês pensam para viabilizar isso? Não sei se vão ter algum investimento em infraestrutura. Sim. Fala-se muito dessa questão da medicina do exercício e do esporte, que é uma coisa que evoluiu muito. Uhum. Essa profissionalização do CT, o que vocês estão pensando? No nosso contrato, que é um compromisso de 50 milhões orçamentário nos próximos 10 anos, desses 50 milhões, 10 milhões tem que ser investidos num CT, um centro de treinamento. Uhum. A gente tem hoje já uma equipe de fisiologia, de fisioterapia, etc., cara, que assim, é nível de atender os atletas olímpicos do Brasil, que cuida lá dos jogadores todos os dias, os caras fazem exame toda semana, etc. Cara, assim, sério, quando eu fui ver o treino, eu fiquei arrepiado. Falei, caraca, eu não tinha ideia, né? Tem um tempo, mas a primeira vez que eu fui, o Renato, o presidente Pacheco, que é o presidente da associação, cara, colocaram um esforço de 1 ano pra cá, mudou, virou um negócio assim, cara, de primeiro mundo. Eu cheguei e fiquei assustado, cara. Assustado, animal. Então tem tudo isso. Projeto social, base, a gente está
entrando agora com sub-20, nos próximos anos vão entrar outras categorias. Uma estruturação completa desse negócio e o centro de treinamento faz parte. É compromisso contratual nosso com o clube, inclusive. Pô, interessante essa coisa do sub-20 também, que aí acaba tendo uma oportunidade para os jovens. Total. Porque, né, o que você está falando que parecia uma coisa... Você me corrija se eu estiver errado, eu também não entendo muito de futebol. Mas parece que era uma coisa amadora mesmo, assim, né? A gente tem um pouco dessa imagem do futebol... da Série B, Série C, assim, depois é aquela coisa que o cara tem um trabalho e aí ele joga a bola quando dá e tal, e não sei o quê. Tinha um pouco disso? Como é que foi? Cara, eu não sei dizer se tinha exatamente isso, mas hoje, assim, nossos jogadores são jogadores full-time. Aham. Treino de manhã, de Profissionais. tarde. Profissional. Não posso dizer anteriormente porque eu não conheço. Aham. Tá? Mas hoje, cara, é profissional. Eles são jogadores full-time. Cara, você foi pro futebol, uma coisa completamente diferente de toda a sua carreira, assim, porque você viu uma oportunidade, tinha um vínculo ali de confiança com o Renato que você colocou. Tem mais algum setor que você olha, assim, que você observa? Eu gosto de negócio, cara. Pra mim, onde tiver gente boa pra mim não é só gente competente tecnicamente. Uhum. É aquela Eu gosto de conversa. estar junto. Eu vejo mais meus sócios do que eu vejo minha família. Tem gente boa, tem gente que eu gosto. O ambiente é leve, que o negócio é alegre. O negócio tem que ser alegre, já diria um dos meus mentores. O negócio tem que ser alegre. E, cara, que tem a oportunidade de crescer, de fazendo bem, de ganhar dinheiro, etc. Cara, eu vou olhar. Hoje eu olho menos, porque é uma questão de maturidade, de você entender que não dá para abraçar tanta coisa igual eu já fiz, tocar 3 empresas ao mesmo tempo. No Rio Branco não tem função executiva, eu sou presidente do conselho, então função executiva e diretoria é outra coisa. Eu estou dedicado 99% do meu tempo aqui na VPX, né? É isso que eu faço hoje. Mas, cara, olhar, participar, eventualmente investir, etc. É uma coisa que eu sempre vou olhar. Cara, isso é uma cachaça para mim. Esse negócio é uma cachaça. Cara. Eu poderia, assim como eu faço, poderia, né? Parece que eu não faço isso. Eu fico o dia inteiro discutindo negócio, avaliando, olho uma notícia, faço uma crítica mental, pego, escrevo alguma coisa, volto, ligo para um sócio meu, falo, cara, aquele negócio tive uma ideia e tal, não sei o quê. Hoje a gente tem quase 40 clientes recorrentes, cara, de empresas relevantes na VPX. Então, o dia inteiro eu tô pensando nesses caras, tô pensando em como ajudar, tô pensando em como apoiar, repensando aquela estratégia que a gente desenhou. Então, cara, isso é o que me alimenta. Se você conversar com qualquer pessoa próxima a mim, pô, a confirmação vai ser absoluta. Meu dia é 24 horas por dia, é isso. Você é workaholic. O workaholic, do ponto de vista... Não quero que pareça do ponto de vista prejudicial para a saúde ou prejudicial para a vida. Nada disso. Eu sou workaholic do ponto de vista de que, cara, isso é o que eu gosto de fazer. Por isso que eu faço. Óbvio que hoje, hoje eu tiro, às vezes, o final de semana inteiro. Eu falei, às vezes, porque esse final de semana agora eu fiquei sábado o dia inteiro trabalhando. Mas às vezes eu tiro o final de semana, beleza, desligo, viajo, etc. Consegue desligar? Não. Como é não conseguir desligar? Eu É também não impossível. desligo. Não, é impossível. Mas, de novo, não é no sentido ruim de, eu não consigo. Não, eu não desligo, cara, porque minha vida gira em torno disso. Eu viajo, você acha com quem? Eu viajo com meus sócios, que são meus irmãos, é parte da minha família também. Eu fui pro carnaval com o meu advogado, que também é meu sócio, com o Tomás, que é meu sócio, com os pais do Tomás, que são meus sócios. Aquilo ali a gente está trabalhando. Fala sobre... Essa é uma questão muito séria, né? Que eu acho que a gente, voltando um pouco para a VPX, sócios. Cara... O que a gente mais vê são passadas de perna. Sim. Eu nunca passei por contratos isso. mal feitos. Eu vejo muito, ajudo a resolver conflito, etc. Mas eu nunca passei por isso. Então, não sei se eu tenho uma posição para falar assim, de dentro, tá? Mas... E olha, cara, que nossa sociedade não é uma sociedade de acordo de acionista e de regras claras, igual o pessoal tenta te vender no Instagram, que é empresa perfeita. A gente não é essa empresa, tá? Deveria ser mais, tá? Nesse aspecto. Mas a gente é uma sociedade muito sólida, de muitos negócios, de muita história. Né? São 8 anos, cara, mas de muitos negócios, passa muita coisa junto. Você conhece um sócio em 2 momentos, na hora que tem dinheiro na mesa e na hora que não tem dinheiro na mesa.
são os 2 momentos. Todo mundo está comigo até hoje, eu já passei por esses 2 momentos mais de uma vez. Então é muito sólido. Né? A gente tem ali como se fosse um núcleo duro de sócios. Eu não gasto 1% da minha energia pensando se tem algum sócio meu desanimado ou não. Você, para ser meu sócio, irmão, tá desanimado, cara, você vai ter meu apoio. Mas eu não vou ficar nem um segundo me preocupando se você recebeu uma proposta. Nem vem me falar que vai ser a primeira e última vez que isso vai acontecer. E a nossa sociedade tem liderança. Não é só os negócios que tem que ter liderança. A sociedade tem que ter liderança. Liderança não quer dizer que é o maior acionista, etc. Mas tem que ter liderança. Como assim? Tem que ter liderança. Tem que ter liderança forte. Tem que ter alguém que, se der algum problema, se der alguma diferença de pensamento, etc., alguém que vai falar, não, cara, entendi os lados, etc., nós vamos nesse caminho. Eu queria te fazer uma pergunta sobre isso. Uma vez eu não posso abrir a pessoa, mas é uma grande empresa. E aí essa pessoa me falou assim, pô, aqui a gente não... no nosso conselho a gente não busca a democracia, a gente busca o consenso. Porque às vezes a maioria pode estar errada e essa pessoa também ela não pode ficar desconfortável com a decisão. A gente sempre busca um consenso, achar uma saída para todos. Como vocês fazem essa... Ou tem uma hora que assim, cara, beleza, mas vai ser assim? Com certeza, com certeza. Ouvir todo mundo, né, julgar, etc. Mas não é uma posição confortável. Às vezes a pessoa acha que, nossa, ele que manda... Não, é uma posição é horrível. desconfortável pra caceta. É horrível. Porque às vezes tem que tomar uma decisão e tá todo mundo tranquilo, porque sabe que tal pessoa vai tomar uma decisão. Tá? Cara, assim, eu acho que é uma questão de alçadas. Algumas coisas, elas podem sim ser democráticas. Podem, algumas coisas podem. Vou dar um exemplo aqui. Cara, divisão de lucro. Pô, você tem 10 sócios, é importante que a maioria das pessoas estejam de acordo. Né? Senão o cara fala, meu irmão, então vou sumir daqui, vou arranjar outra coisa para fazer, etc. Então, mas eu acho que tem um ponto muito importante que é o papel do gestor, do líder, quem quer que seja, que é o papel de convencimento. Não de coagir, mas o papel de convencer, que é fazer as pessoas quererem a mesma coisa que você quer, desde que você esteja agindo de boa fé. Tá? E aí que entra muito também um trabalho de negociação. Negociação está no nosso dia, tá em todos os dias, a todo momento da nossa vida. Aí entra um papel, cara, que os líderes têm que ser muito bons. Que é saber, Edu, pegar uma decisão e mostrar pro Edu por que aquela decisão ali é melhor. Que eventualmente o argumento é diferente de um outro sócio, etc. Então, quando eu falo de liderança, muitas vezes é isso. Eu tenho que chamar cada um separado, explicar, cara, é por isso. Puta, bicho, ó, eu sei que no curto prazo não é melhor para você, mas confia, no longo prazo vai ser melhor. A sociedade vai ficar mais feliz, a gente vai construir mais negócios, etc. Então, o líder tem um papel muito importante nesse negócio, né? Mas o conselho é lugar de discordância. Tem que ter tesão pela discordância no conselho. Tem que ter tesão. E as pessoas estão preparadas para isso? Se não tiver, não tem que estar no conselho. Se não tiver, não tem que estar no conselho. Cara, eu sou conselheiro da FAS, que é o principal escritório empresarial do Espírito Santo. Que são meus advogados há 8 anos. E há 1 ano eu componho conselho com eles. O Gustavo, que é o CEO, cara, esse cara é também um dos meus mentores. Ele é também um dos meus mentores. Desde que a gente começou os negócios, etc. O cara é espetacular, fenomenal. Mas a gente tem hora que a gente quebra o pau. Cara, eu acho isso, acho aquilo. No final, a gente vai chegar num consenso, a gente vai convergir. Show, então vamos nesse caminho. Tô contigo. Discordei, mas tô comprometido. Vambora, tá tudo certo. E saiu dali, vamos tomar uma cerveja, vamos tomar um vinho. Acabou. Acabou. Tem que ter tesão na discordância. Se você tiver um conselheiro, que gosta de ficar, não vou falar o termo não, mas gosta de ficar com as costas encostadas na parede, só preservando o salário dele mensal ali de conselheiro, é um desserviço para sua empresa. O conselheiro tem que estar disposto a ser demitido a qualquer momento. A qualquer momento. Essa é a única forma de você prestar um bom serviço para a empresa. Tem que estar disposto a ser demitido. E o que mais tem,
Né? São pessoas que vão para lá e ficam com as costas encostadas na parede. Talvez isso sirva para mim, né? Com um negócio de assessoria de comunicação, consultoria de comunicação. Em que sentido? De que às vezes as pessoas querem falar coisas ou querem comunicar coisas ou julgam que alguma coisa é muito importante. Às vezes é muito importante para ela, mas não é muito importante para o interesse público, Ah, sim. jornalístico, Total. né? E comprar essa briga com os clientes é sempre muito delicado. É delicado, mas eu Mas acho é necessário e eu acho que ele paga por isso, mesmo que ele não saiba, né? Sim. Mas tudo é o como, né? Tudo é o como. Uma coisa é você chegar no conselho e xingar o CEO, o executivo. sim. Esse tipo de coisa às vezes acontece em alguns lugares. Tá? Agora, você fala, cara, trazer uma argumentação, fazendo o depara, chama o cliente, cara, olha só, normalmente o que a gente vê é isso e tal. Tudo é o como. E outra coisa, a gente pode concordar e discordar, mas no final a gente vai estar comprometido na mesma direção. Essa mensagem tem que estar clara. E essa é a mensagem do conselho. A gente vai entrar, a gente vai quebrar o pau, etc. Mas na hora que a gente sair daqui, tá todo mundo comprometido na mesma direção. Eu, como consultor estratégico, eu tenho esse desafio também, Edu. Às vezes eu vejo lá uma alternativa estratégica que eu, Rodrigo, considero melhor. Mas quem toma a decisão é o empreendedor. O cara fala, não, cara, eu quero ir nesse caminho. Eu falei, show, eu tô contigo, nós vamos fazer da melhor forma possível. Nós vamos extrair o melhor que é possível. Já esgotei meus argumentos. O cara quer ir lá, vamos lá. Quem sou eu para ser o dono da verdade? Agora, eu tô comprometido em fazer o melhor. E a nossa regra de sociedade é proibido falar eu avisei. Eu tenho isso também. Essa regra é importante. Às vezes eu troco uma ideia com um time e aí eles enxergam uma pauta por alguma razão que eu não enxergo. E que eu não acredito. Falo, ó, eu acho que isso não vai dar certo. Aí as pessoas começam a colocar os seus argumentos. Eu já fui surpreendido, eu já estive certo em dizer, mas eu já estive errado, e surpreendentemente errado, e fui positivamente surpreendido por pessoas que enxergaram uma coisa que eu não enxerguei, e isso foi muito bom para o meu negócio. E eu aprendi isso no nosso trabalho, né, de comunicação, produção de conteúdo, etc. e tal, existe uma certa vaidade que pode soar infantil quando a gente coloca sob a ótica dos negócios, mas o ego também soa infantil e empreendedor tem muito disso, né? Mas assim, se eu escrevo um texto, eu entrego para uma determinada pessoa e aquele texto começa a sofrer críticas e tem gente que sofre muito com isso. É um processo extremamente... Os livros, né, que eu escrevi, às vezes as pessoas criticam na internet e tal, ou sai alguma matéria negativa. Eu aprendi que as pessoas têm o direito de emitir a opinião delas perante um determinado material, que aquilo não me pertence, e mais, que aquilo que às vezes a pessoa está me dando um toque de uma maneira torta, às vezes, né? Ou que está enxergando alguma possibilidade. Eu acabei me perdendo num ponto, mas essa questão... me veio agora. Você está com 31, né? Então. Já chegou, para mim chegou essa fase, eu tô com 39, de você ser surpreendido pela nova geração ou não? Do tipo assim, por exemplo, eu tenho gente de 20 e poucos anos que trabalha comigo e que enxerga coisas, se comunica de uma forma diferente. Eu sou o cara do telefone, por exemplo. Tem uma galera que não se liga mais, não fala mais, né? Tem gente que nem responde e-mail mais, né? Essa é uma outra conversa também. Você já foi surpreendido por questões geracionais nesse sentido? Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Apesar de as pessoas que trabalham comigo, agora até começa a ter uma diferença maior, né? Você pega uma pessoa de 25 anos, ela já é de uma outra geração. Ela já enxerga coisas, de fato, que eu não enxergo, por fazer parte de um contexto que eu não faço parte. Então, a todo momento. Todo momento. E eu não diria nem só de negócio, tá? Eu acho que do convívio social, das discriminações, etc., essas próximas gerações, elas estão muito mais evoluídas do que a minha geração. Então, aprendi muito, cara, sobre convívio, sobre respeito, sobre... Cara, lá na Chip era animal. A gente tinha uma molecada lá, legal pra cacete, cara. Cara, o quanto que eles eram de... Não, vamos fazer uma ação social. Pô, mas não, a gente vai lá entregar açaí, não sei onde, a gente vai lá entregar as marmitas para quem é de rua, sabe?
de ir pra rua e de... Sabe? Tô falando de pessoas de bom nível social, etc. Cara, que é uma coisa que minha geração, ela tem menos. Então, não só de negócio, mas de comportamentos. De coisas, cara, que eu falava eventualmente sem querer discriminar, etc. E que passava batido na minha geração, né? A minha passou total. A geração deles é muito mais de, cara, não fala isso não. Você vai pegar mal. Você vai pegar mal. Pô, mas como assim? Não, cara, você tá falando isso aqui, isso aqui é como se fosse uma discriminação com a mulher ou com alguém que for assim. Então, uma geração que ela tem várias evoluções, né? Eu vejo todo mundo criticando pra cacete, cara. Todo mundo não, mas muita gente criticando a nova geração, etc. Pô, na boa, toda geração tem gente boa, tem gente ruim, cara. Pra um monte de coisa. Eu trabalho com molecada, pô, tenho lá na VPX, lá, por exemplo, a Lara. A Lara tem 22 anos, 23. Lara trabalha comigo há 3 anos, desde a época da Zite. Há 3 anos, a menina é geniazinha, é um tratorzinho. Sacou? Hard work, reunião sábado, domingo e tal, não sei o quê. Então, assim, talvez você que esteja buscando gente num lugar errado ou selecionando um perfil errado, porque tem muita gente boa e que me faz aprender todo dia, Du. Eu teve uma coisa que eu evolui muito nos últimos anos. Por incrível que pareça, né? Eu sou um profissional de comunicação, mas em como comunicar. Não só com essa geração, mas com todas. No sentido de transmitir uma informação e fazer com que ela se perpetue. Porque uma coisa é você ter uma cultura na sua cabeça, um método de trabalho, uma forma que você faz. Outra é você conseguir transmitir isso para as pessoas. Antigamente eu acreditava só na força das palavras ou, eventualmente, um esporro. Hoje eu procuro meios de fazer valer a capacidade de comunicar. Isto é, eu transmito uma informação e busco formas de fazer isso. Pô, talvez eu tenha que fazer um e-mail mais claro. Talvez eu tenha que desenvolver indicadores mais claros. Outro dia eu estava fazendo uma crítica recorrente a um profissional dos textos lá, e aí uma pessoa falou assim, puta, mas ele recebe os briefings muito tortos. Aí eu falei, caralho, tipo, eu tô julgando pra caramba o trabalho do cara e tinha uma etapa aqui atrás da comunicação e essa nova geração, ela não aceita muito. Eu tomei porrada pra cacete, cara. Eu ouvi absurdos na minha jornada profissional. Sim. E isso não tem mais espaço para isso. Ao mesmo tempo, tem uma sabedoria muito grande nessas porradas que eu tomei, nesses esporros que eu tomei, que também tem uma hora que tem que acontecer. Essa relação geracional é muito difícil. Muito difícil, mas, cara, a gente não pode esquecer do individualismo. Tem gente, cara, que funciona bem no esporro. Tem gente que funciona bem no esporro. Tem gente que, se você der um esporro, você vai perder a pessoa. Cara, tem um individualismo. Eu tenho certeza que na sua geração, na minha geração, a gente é da mesma geração, tem gente que funciona bem no esporro, tem gente que funciona mal. Eu particularmente, eu não gosto dessa leitura geracional. Eu acho que ela tem características, mas o individualismo, cara, é muito forte. Eu, particularmente, eu tive, cara, 5 estagiários que viraram nossos sócios depois. Eu bati pra cacete. Isso há 7 anos atrás. Bati pra cacete. Esse foi o jeito que, porra, era o meu jeito. Era o meu jeito. Os moleques, pô, eu amo eles, são minha família. Estão comigo até hoje, em outros projetos, outras coisas, etc. Mas hoje eu não acho que eu preciso mais daquele jeito. Eu tô numa pegada muito semelhante. Eu acho que eu não preciso. Se eu sou mais claro nos objetivos que eu quero, nas metas... Parece que a minha mente ficou mais clara. Sim. E na maturidade... Eu sei mais o que eu quero. Isso. E eu sei exatamente como solicitar isso. E eu sei também que... Eu sei que eu sou um merda. A cada dia eu sei que eu sou um merda. Maior. Então, provavelmente, essa pessoa que tá ali, ela tem uma grande chance de conseguir fazer esse negócio melhor do que eu. Então dá um pouco de autonomia, dá um pouco de liberdade, não veio do jeito, pô, eu que dei a liberdade. Então vou instruir, etc. De vez em quando perco um pouco a mão e tal. Mas aí vem um negócio interessante, só voltando naquele ponto lá, né, cara? Como que eu aprendo, assim, com essa geração? Eu trabalhava com essa molecada muito nova. Quando eu falei, desculpa te cortar, quando eu falo de geração, eu falo não só dos mais jovens, mas também os mais velhos também, né? Total. Mas tem algumas coisas muito legais, assim, né, cara, que eu pude aprender
para talvez me tornar uma pessoa, como pessoa um pouco melhor, né? Pô, eu peguei minha geração é da fase antes do bullying, né? Onde, cara, na escola era uma porradaria do caramba. Nossa, nem me fala. Pô, eu sempre estudei em escola boa, não porque meus pais tinham muito dinheiro, mas porque eles faziam o que podia e o que não podia. Minha mãe me deu aula, né? Minha mãe me deu aula, ela foi minha Ah, que professora. legal. Quando eu era molequinho e tal. Mas era escola de gente rica, então, pô, eu era o cara preto, o cara que não tinha o cabelo liso. E era assim, velho, era o dia inteiro assim. Aí tinha um cara que era o gordinho, aí tinha aquela coisa toda. Então, você cresce achando que tudo isso é normal. E eu fui aprendendo. Aí tem alguns episódios interessantes, né? Um deles que eu sou um cara que eu falo alto, vocês devem estar percebendo, por natureza. Quando eu me exalto, eu falo bem alto. E, cara, nas empresas, acaba que as pessoas acham isso bonito. Nossa, o Rô hoje estava daquele jeito, botou energia. Botou energia nada, tava dando esporro em todo mundo e todo mundo acha bonito. Aí um dia, uma menina, uma mulher do meu time, brilhante, ela fechou o tempo. E ela dura pra caramba, pô, um dos melhores profissionais que já trabalhei, dura pra caramba. Ela fechou o tempo com outro gestor, pau. Aí o outro gestor fez um pouco do negócio de calma, nossa, tá muito. Né? Cara, isso foi uma das coisas que eu aprendi com essa geração, né? Pô, quando o Rodrigo fala que é o CEO, que é homem, etc., pô, ele é machão, tá tudo certo. Agora, a mulher elevou um pouquinho a voz, louca. é a louca. Aí eu falei, por que quando eu falo assim, você não fala assim comigo? Né? Aí, cara, isso aqui é um negócio importante que eu faço genuinamente e que todo mundo começa a entender, cara, que você é humano. Você está olhando para isso. Outra coisa que acontece muito. Tá na reunião, eu tenho várias mulheres no meu time, e não é porque eu tenho uma política de diversidade, porque eu prezo competência, e tem mulher competente pra cacete, tem homem competente pra cacete, gay competente pra cacete, preto competente. Eu priorizo a competência. Várias mulheres muito competentes no meu time, falei da Lara já, tem diversas outras, né? Enfim. Aí às vezes você tá num call, tá numa reunião, aí tem um cara do outro lado que solta um palavrão, aí às vezes olha só pra mulher, né? E fala, você me desculpa o termo. Cara, Já era. às vezes o cara acha que ele tá sendo cortês, mas eu aprendi também com essa geração, cara, que isso é uma discriminação. Por que você não falou com mais ninguém e pediu desculpa, né? Por que é essa pessoa frágil, tal, assim? Que na minha geração não tinha isso, né? Mas esse lance de tratar todo mundo com mais igualdade e etc., apesar de sermos desiguais, mas não ficar expondo, etc., é uma coisa que eu fui aprendendo e continuo aprendendo, evoluindo muito. Né? Eu acho que todos nós fomos criados lá atrás em contextos, às vezes, que não condizem com a atualidade. Então, a gente tem que estar aprendendo pra caramba, né? Mas tem sido uma jornada divertida. Eu acho que E igualdade. aprendo muito com os velhos também. Muito. Eu também, cara. Nossa, é bom demais. Eu acho que igualdade é tratar as pessoas com respeito. Não tratar as pessoas igual. Por quê? Porque as pessoas são diferentes. As pessoas têm necessidades diferentes, têm perspectivas diferentes. Cara, a gente tá chegando ao final. Tem uma coisa que eu não te perguntei. Queria que você respondesse isso. A gente tem mais 5 minutos. E eu comecei o podcast com isso, né? E não te perguntei. Forbes Under 30. O que isso significou para você? Se isso mudou alguma coisa? Como foi esse dia? Como vem sendo a partir de então? Cara, é o tipo de coisa assim, né? Que quem tá de fora acha a maior besteira do mundo, né? Mas eu acho que a gente se questiona tanto ao longo dessa jornada, né? A gente acha que a gente tá fazendo merda todo dia. Eu, pelo menos, acho que tô fazendo merda todo dia. Caraca, eu falei errado. Eu contratei errado. Nisso tudo. Eu tô no negócio errado. Cara, eu tô perdendo a oportunidade. Tá? Que a gente precisa de alguns momentos de reconhecimento. Pode chamar de ego, o que for, eu quero que se foda. A gente precisa de alguns momentos onde minimamente alguma coisa que não seja nossos pais, né? Que não seja minha mãe lá que guarda todos os recordes de revista e tal. Você precisa de alguma validação externa. E aí o pessoal quer postar textão de pra quê, provar o quê, pra quê. Pra mim, cara. Mas o ambiente externo importa. Lógico que O importa. ambiente externo importa, me ajuda nisso. Então, cara, se você pegar a minha trajetória, da onde eu nasci, lá em Guarapari, moleque desacreditado, de baixa autoestima, etc. Eu não vivi uma dificuldade de vida porque os meus pais tiraram tudo
que eles tinham e me deram tudo. Tá? Mas assim, a história é uma construção e com muita gente me ajudando. E você começa a criar um sentimento de, cara, eu preciso mostrar para essas pessoas que valeu a pena ela ter gastado o tempo dela. Tá certo? E as primeiras são os meus pais. Né? Mas tem seus mentores, tem seus sócios, tem as pessoas que te admiram. E eu dei a sorte que saiu esse negócio da Forbes, foi em 2021. Eu estava na casa dos meus pais, lá em Guarapari. E aí? Aí é a hora, né? Que duvido alguma mãe, algum pai ver aquilo ali também não se emocionar, né? Então, não muda a vida. No máximo vai te ajudar a vender mais palestra, vai te ajudar a cobrar um pouquinho mais caro pela palestra. Não é um negócio que, nossa, do dia pra noite. Imagina, não é isso. Mas, cara, é pra você, é pra quem te ajudou, é pra quem, cara, você quer falar assim, cara, valeu a pena, né? E é combustível, né? Combustível, cara. Isso te emocionou bastante, né? Ah, foda. Quando que aconteceu isso? Foi 2021. E em 2021 eu ainda ganhei... Tem um outro muito legal, cara, um outro prêmio que eu ganhei, que foi do IBEF. Ganhei como empresário do ano do IBEF. Com 29 anos eu tava na época. E por que o do IBEF eu acho tão legal? O IBEF não é uma instituição que premia tradicionalmente startupeiros, né? Ou tal. É um instituto de finanças, então tá sempre olhando para pessoas com muito embasamento, com trajetórias longas, sólidas, etc. Aquele ali eu vou te dizer que talvez tenha me emocionado mais. Por quê? E premiação lá no estado. Né? Eu tenho a relação com o estado e com Vitória especificamente. Porra, muito forte. é insano. Né? Ah, ninguém conhece Vitória, irmão. É porque quem entendeu o que é Vitória não quer ficar contando por aí. É isso. E quem vai não quer sair. Então, assim, não, vai na Vitória. Não, realmente, não tem muita coisa lá, não. E tal. Mas quem entendeu aquilo ali, o conjunto da obra, o ambiente de negócio, as pessoas, a logística, as conexões que você pode fazer lá, quem entendeu aquilo ali, se apaixona, não tem como. Então, esse prêmio tem... pô, teve uma cerimônia, né, lá em Vitória, os principais empresários da cidade, gente que eu me inspirava, estando lá comigo. Né? Gente que me ajudou. Vem de novo aquele negócio, né, cara? É como se você tivesse uma forma de mostrar, um indicador de mostrar para aquelas pessoas, falando, cara, valeu a pena. Né? Não joguei fora o tempo que você gastou comigo. Ou o dinheiro que você investiu em mim. Então teve um contexto, né, muito forte. Então quando você pega esse recorte, né, pô, para mim é muito relevante. Eu fui o primeiro homem, né, que ganhei o prêmio lá do estado da Forbes. A Júlia já tinha ganhado no ano anterior. Muito legal. E fui o primeiro homem lá do estado a ganhar. E, cara, quem falar que não se importa com isso tá mentindo, irmão. É aquela história, né? É que nem dinheiro, né? As pessoas falam que não importa. Só quem não tem, né? Só quem não tem, cara. Parabéns, cara. Puta jornada. Ou quem não precisa disso, cara. Tem pessoas que não precisam. Sabe aquele negócio assim de... tá se vestindo assim com roupa de marca, ou tá andando no carro assim, pra provar o quê? Pra quem? Irmão, se você não precisa provar, tá tudo certo, mas tem um monte de gente que precisa. Tem um monte de gente, cara, que se chegar de Uber no restaurante, o nego manda entrar pela área de serviço. Então tem gente que precisa sim, cara, se provar. E mesmo que não seja pros outros, que seja pra você, que seja pros seus pais, que seja pra quem. Individualismo, cara. Assim, é um lado muito forte. Individualismo no sentido de entender o ser individual e as necessidades de cada um. E não querer olhar a vida do outro pelo seu prisma, né? Então, pra mim, irmão, foi bom pra cacete. Gostei pra caralho. Chorei. Me ajudou a fazer mais palestra. Eu amo falar. Amo palco. Amo compartilhar. E é isso. Porra, demais, cara. Parabéns pela sua jornada. Foda demais. Acabou o nosso tempo, cara? Bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Agradecer demais. Rodrigo, valeu, cara. Foi muito forte a sua participação. Foi massa.
Obrigado mesmo, você é um cara que eu admiro muito. A Renata, que nos apresentou, Ferretti, da Cook, tinha me dito. Ela fala de você já tem um tempo pra mim. E aí, enfim, que bom que a gente agora se conheceu. Acho que a gente vai fazer bastante coisa junto. Agradecer você aí do outro lado, pela sua audiência, pelo seu tempo. Pedir para você ativar o sininho, compartilhar, curtir, se inscreve no canal para receber as atualizações. Deixe o seu comentário. Se você gostou, comenta. Se você não gostou, critica também. É ótimo que dá engajamento. Tá bom? Valeu, gente. Obrigado, um abraço. Tchau, até a próxima.